Claro está começando. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que esclarece tudo sobre saúde física, mental e espiritual. Falamos também da saúde social, desde as nossas instituições, meio ambiente, até a saúde do nosso pet. Afinal de contas, o nosso ser integral faz parte de todo esse círculo de saúde. Eu sou Stael Gontijo e o nosso tema de hoje é sobre a saúde da nossa agricultura. Como anda a agricultura brasileira? E vamos dar um foco também no quanto o nosso agronegócio está preparado para a produção em larga escala das plantas medicinais. Para falar sobre isso, trouxemos aqui duas pessoas da mais alta competência na agricultura e no agronegócio. O primeiro secretário da ALENG, sim, hoje estamos em Belo Horizonte, a minha cara, meu sorriso, quando eu estou em BH. É o primeiro secretário da ALENG, deputado Antônio Arantes, e o produtor rural e lojista da Ceasa, Márcio Cacau. Eu vou pedir aos senhores para se apresentar, olha para a câmera ali, começamos com o deputado. O seu currículo é tão extenso, deputado, que eu resumi isso aí, mas o senhor já foi prefeito. Já fui prefeito. Primeiro, bom dia, né? Boa tarde, né? Ou boa noite, aqui boa não noite. Tem tempo, estamos então fora do tempo. Gente, obrigado aí, Stael, obrigado, é uma alegria encontrar com você. Fazia tempo que a gente não encontrava, mas é uma alegria e numa oportunidade tão boa que é esse podcast, ao lado do meu amigo Cacau. O Márcio Cacau é amigo mesmo, pessoa que eu gosto muito, que tem um carinho especial, empresário, bem-sucedido e uma liderança aí conservadora, autêntica, né? Então, eu sou o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, eu sou da Zona Franca, eu estou deputado, mas sou produtor rural, sou da roça, sou produtor de café, não sou grande não, mas a grandeza assim da qualidade das coisas que a gente faz, com produtividade, com carinho, com amor, com os empregos que gera, com as famílias, né, alegre lá no campo, o campo, eu saí de lá, mas o campo não sai de mim, né, porque quando eu morava na zona rural, nasci, criei na zona rural, no Jacuí, no sul de Minas, bem pertinho de São Sebastião do Paraíso, Passos, Guaxupé, né? E muitos jovens, já presidente do clube de jovens, né, dos produtores rurais, dos pequenos produtores, ligado à Emater, que era o Clube 4S, depois, muitos novo também, com 28, me elegi prefeito da minha cidade, Jacuí, no qual eu fui prefeito por 3 mandatos. No primeiro não tinha reeleição, a gente elegeu o sucessor, depois voltei, a primeira vez foi em 1988, né, a eleição por mandato de 89 a 92. Depois, em 2007, depois fui reeleito, né, em 2000 para 2004, depois deputado estadual. Estamos já no 6º mandato de deputado aqui, né, na saúde. Colecionando vitórias. Graças a Deus, sempre defender, a defesa é incontestável, assim, no coração mesmo do nosso. Precisa fazer qualquer defesa, você que tem muita experiência de Brasília, né? E você conhece deputados, conhece senadores, né, ministros. Para você fazer a defesa de um setor, primeiro você tem que sentir no seu bolso. Se você sente no bolso, você sabe aonde o calo aperta, né? Aonde que está doendo, né? Então, quando você sente no bolso, quando você defende o produtor rural, é porque eu sou produtor rural, eu sei quanto custa produzir uma saca de café, quanto custa produzir um litro de leite, quanto custa para produzir aí um hectare de soja, de milho, de qualquer coisa aí do dia a dia nosso, ou seja, o meu currículo é nesse rumo. E lá na Assembleia, a nossa defesa, logicamente, com foco principal no desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico não dá para falar de Brasil sem falar do agro. É o pilar que mantém esse país de pé, que não ruiu nos maiores momentos de dificuldade, de inflação de mais de 70%, o campo estava lá produzindo. Depois vem o Plano Real, vem a pesquisa, o agro deu a maior resposta de produtividade, de qualidade. Hoje somos aí esse país aí que alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, né? É o agro, né? Mas lá na Assembleia a gente também defende muito a saúde, a educação, a geração de emprego em todas as áreas. Gosto muito do esporte, da cultura também. A gente também tem um gabinete assim, bastante eclético, mas com foco no desenvolvimento econômico, com foco no nosso agro, que é o que faz a diferença. E o deputado, muito querido na sua região eleitoral. Eu sou Graças a Deus, disso, né? Porque você é da minha região lá e muito querido. Agora, eu não posso falar que é o lugar que eu mais amo nesse planeta sul de Minas.
Mas é realmente, para quem não conhece, para você aí em Brasília, vá conhecer o sul de Minas, uma região próspera, de pessoas trabalhadoras, muito sérias. O mineiro, em geral, são pessoas trabalhadoras, né, deputado? Sem eu sou dúvida. fã do sul de Minas. Quem sabe Eu um sou dia fã me de Minas aposento, Gerais, vou né? pra lá. Israel, mas tem um escritor, né, uma pessoa aí fantástica, era o Guimarães Rosa. Guimarães Rosa falava que Minas são muitas, né? E é interessante, né, que você está São aqui mesmo. nessa região aqui central, você vai para o sul de Minas totalmente diferente, os costumes, Até o sotaque. até o sotaque nem se fala, né? E você vai para o norte, é diferente, do nordeste, no centro-oeste, na zona da mata, mas todas têm o mesmo perfil. São muitas Minas, mas um perfil. O mineiro é acolhedor, acolhedor, é amigo. humilde. É bom ser mineiro, essa é a verdade. Em qualquer lugar de Minas Gerais. E sabe que é uma coisa que eu sinto muita falta, fora de Minas Gerais, essa hospitalidade que o mineiro tem e que a gente não encontra em lugar nenhum, nem do Brasil, nem do mundo, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Márcio Cacau. Se apresenta aí. Márcio, é verdade que você é o rei da batata? Do alho e da cebola. Vendo as duas batatinhas. Mas eu estou no Ceasa já com batata quase há mais de 20 anos, com batata, mas antes disso eu já tinha uma ligação forte com o mercado. A minha família já vinha de produção para abastecer Belo Horizonte de fruta, e depois a ironia do destino caminhando para batata. Mas também sou produtor rural, como Arantes, e como produtor rural a gente sabe a luta, a dificuldade que é. Então a minha linha sempre ao lado do produtor, a minha briga com o produtor, apoiando incondicionalmente, porque ele estando bem, o Ceasa está bem e o consumidor chega ao produto com qualidade no dia e na hora certa. Então, estou firme no Ceasa, empenhado nisso aí, pela luta que é a produção agrícola. E ao mesmo tempo nós estamos entendendo e percebendo a necessidade do consumidor. Com essa necessidade a gente abastece no dia e na hora certa. E nessa cadeia também eu brigo muito pelo caminhoneiro, porque esse é um dos elos mais importantes da cadeia. Não adianta o produtor produzir se não tiver quem faz a logística. Para chegar no dia e na hora certa. De todo o Brasil, todo mundo que produz no Brasil precisa do caminhoneiro. A ligação, o caminhoneiro é um complemento do agronegócio. Exatamente. Então, lá no Ceasa a gente faz a ponte do consumidor com o produtor e a gente fazendo essa logística para chegar o produto fresquinho, com qualidade, no dia e na hora certa. O almoço está na mesa. Deputada, às vezes eu telefono ou mando uma mensagem para o Márcio, quando eu estou chegando em casa, às vezes, um fim de semana, que a gente vai para uma festa, um jantar, alguma coisa, chega em casa 3 horas da manhã, fala, vou mandar uma mensagem para o Márcio, quando ele acordar, ele vê. 3 minutos depois ele vê. Já está na Ceasa trabalhando, porque para quem não sabe, o Márcio faz o mesmo horário que os funcionários dele, ou às vezes até mais, né, Márcio? Porque chega na Ceasa às 3 da manhã. Eu chego lá pontualmente às 2h30, de segunda a sexta. Ele estava me dizendo que às 9 da manhã ele almoça. Almoço 9 horas da manhã. Então, ninguém mais do que eu para saber a necessidade de chegar rápido, né? E a gente trabalha com... Na prática, nós somos operador logístico, né? Nós não somos empresários, nós somos operador logístico para poder chegar lá, o almoço está 9 horas da manhã na minha mesa. Então, eu sei a necessidade. A dona de casa que chega às 7 da manhã, no sacolão, no supermercado... Já tem produto. Já tem produto fresco, graças ao trabalho e ao esforço desse pessoal, que é grandioso mesmo. É porque, na realidade, o produtor colhe, o caminhoneiro transporta durante a noite, nós, na madrugada, faz a logística, a distribuição, para poder chegar cedinho na mesa do consumidor. E nós aqui comemos e agradecemos o trabalho de vocês, que a gente sabe que não é fácil e que muitas vezes não é reconhecido, principalmente pelos nossos governos, mas nós vamos falar disso já já. Primeiramente, nós vamos falar dos nossos patrocinadores, hein, Marcelo? Vamos falar primeiramente da Água Boá. E vocês disseram que tá bonita essa água, que é mulher, né? Mas a Água Boá, ela é a maior do mundo em vazão e índice de qualidade. E o que eu acho mais incrível, tem andado aí pelo Brasil inteiro a Água Boá, mas ela nasce aqui, na região metropolitana de Belo Horizonte. Maurício Campos, é esse o nome? Mário Campos. Mário Campos, me perdoa. É onde é a nossa fonte da Água Boá. Está ali.
e nós temos o prazer de nos patrocinar, e o Cyber Monitor, que é uma empresa de tecnologia que faz a análise do seu perfil nas redes sociais. Ou seja, a Cyber Monitor, ela avalia a sua reputação junto aos internautas. E esse trabalho dela é muito importante tanto para as pessoas públicas quanto para as empresas. E uma vez, aqui, a cada período, a Cyber nos permite, estamos começando com ela, e ela nos permite um sorteio entre os nossos entrevistados para fazer uma análise desse perfil. E esse mês, quem ganhou esse sorteio foi o deputado Arantes. Beleza, hein? Obrigado. Deputado, você vai ganhar da Cyber Monitor uma avaliação do seu perfil mediante a sua apresentação aqui conosco. Olha lá, internauta, participa conosco, vê aí nas redes do deputado e vamos te entregar esse diagnóstico. Mas eu tenho certeza que o deputado vai estar em cima, vai estar 10, né? Sim. Eu queria começar com vocês falando especialmente sobre um assunto que há pouco nós entrevistamos em Brasília, alguns médicos, pessoas envolvidas na área de plantas medicinais. E eu vi, deputado, que você tem um projeto sobre esse projeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele. Pois é, como eu disse, eu fui prefeito da minha cidade, Jacuí, né, do sul de Minas, cidadezinha pequenininha. E a gente sempre teve assim, muita criatividade, né? Sempre buscou coisas diferentes. E uma das coisas que eu percebi na época, Jacuí era uma cidade muito pobre, né? E os números do IBGE depois, Fundação Getúlio Vargas, mostrou assim, um avanço muito rápido em função do mandato que nós tivemos, onde a gente envolvia toda a comunidade, através de associações, o pessoal trabalhando, fazendo até na rede de esgoto, o pessoal colocava a mão na picareta, porque a cidade praticamente não tinha, né? Era mutirão para todo lado. E uma das coisas que eu percebia era muita gente, às vezes, ia no médico e não tinha o dinheiro para comprar um medicamento. Aquilo doía, né? E a prefeitura, todo tanto que fazia, não era tão simples. E a minha esposa também, uma pessoa muito dinâmica, né? E ela sempre fez um trabalho voluntário com as mulheres. Aí nós falamos assim, quem sabe a gente cria uma horta medicinal aí, porque tem determinadas doenças, medicamentos que nós podemos produzir. Começamos a ver muito sobre aquilo. Eu já via muito antes, eu gostava já mesmo antes. Principalmente na prevenção, né? Da tua. E aí, o que eu fiz? Na época eu vi um programa na televisão, não me lembro qual canal, e uma freira lá no Piauí. E essa freira, na cidade dela, ela tinha uma horta medicinal e produzia medicamento para a maioria das pessoas. Ela era catarinense, era uma pessoa benfeitora que foi para lá, fazia um trabalho fantástico essa freira. Aí fiz contato com ela e afinal eu fico 15 dias aí para ensinar aí vocês a produzir a horta, produzir os medicamentos e tudo. Aí paguei todas as despesas e ela veio, ficou conosco 15 dias. E quando eu falei com ela falou assim, olha, você devia levar também uma professora da Universidade de Viçosa, falou até o nome, não me lembro o nome dela, e essa moça é muito boa no assunto também. Vamos fazer, quem sabe ela passa os 15 dias comigo lá também e a gente faz um trabalho bacana. E aí minha esposa organizou as mulheres e tudo, e resultado. E coletou as plantas que já tinha na cidade, que já tinha nas hortas, plantas que nascem na rua, são plantas, por exemplo, picão, né? Aqui em Belo Horizonte, pra você ter uma ideia, é comum você ver nas beiras dos passeios uma florzinha branquinha que ela abre na parte da manhã e fecha depois do meio-dia. Essa plantinha, essa é uma baita planta medicinal. Está cheia aqui em Belo Horizonte, na rua, para você ter uma ideia. O próprio hibisco. É muita planta. E resultado, e foi isso. Aí nós fizemos uma horta com 44 plantas medicinais. Eu adquiri um equipamento que chama desumificador, que você tira a umidade da planta sem perder a composição aí benéfica dela, né, química, né? E as mulheres faziam, a minha esposa, inclusive, à frente, e o bom que tinha uma médica também que já gostava, ela já tinha assim, uma aptidão para a área, mas não praticava, e aí ela ficou uns 15 dias junto, e aí ela passou a coordenar pela parte médica, até receitando, né? E a minha esposa, com as voluntárias, ela fazia não só a produção, como a distribuição também, aí fazia de duas formas, era o chacezinho
seco, né? Ou triturado, Desidratado. ou desidratado, ou também a gente fala as tinturas. Tintura pegava álcool, mel, um monte de coisa ali nos vidros e receitava. Foi um sucesso. O que foi de gente que parou de tomar medicamentos de farmácia e passaram a ter uma saúde melhor foi fantástico. E com cura, inclusive com câncer. Tinha pessoas tratando com câncer e com uma planta à base de unha de vaca, espinheira santa, A própria folha da... babosa, própolis, fazia uma pintura e teve um senhor que estava já, o médico falava que ele não tinha mais que 60 dias, e o médico começou a estranhar que a reação dele estava sendo muito maior do que dos outros, né? Aí ele falou assim, isso aí é o remédio da dona Sirlene. A dona Sirlene é a minha esposa. E o médico falou assim, olha, tem sentido, porque a sua reação está fora do que está acontecendo aqui. Resultado, parou com os medicamentos lá e o rapaz sarou. Ou seja, então, mas isso foi outros exemplos também. Então, e teve também de fisioterapia, que arrumamos um índio que levou também. Só que esse índio ficou pouco tempo, porque ele era muito malandro, ele era um setinho danado. Mas sabia fazer um monte de exercício de plantas também, sabe? E deixou lá também um histórico, né? Foi bacana. Então, e aí, resultado, virou uma tradição lá do pessoal usar as plantas medicinais e tudo. Depois, como deputado, eu cheguei na Assembleia, trabalhei muito essa área, questão ambiental, produção orgânica. Eu sou a favor da produção química, que sem isso não alimenta o mundo, mas você tem que ter o viés também de fortalecer o orgânico. É possível, hoje tem tecnologia, tem material, tem equipamentos, né? Tem produtos adequados. E na época, na Assembleia, o primeiro projeto foi da questão da agricultura sustentável, e seja, uma série de ações que envolveu essa área, a gente foi ativo, forte. Agora, nós colocamos o projeto da farmácia viva, né, para tornar legal o município gastar dinheiro da saúde, adquirindo de quem produz o medicamento à base de planta, ou o próprio município produzir e distribuir. E é importante a gente lembrar que nós falamos sobre planta medicinal, não é o chá da vovó, não. Hoje a tecnologia chega aí, como a Veleda, por exemplo, que é um dos maiores laboratórios na área, né, do mundo, que vem da Suíça, que trabalha com várias plantas medicinais e medicamentos, tanto homeopáticos, nós também temos aí, é a medicina. E a dificuldade, porque são caros, porque são restritos. Então, é preciso haver um incentivo para essas plantas medicinais. Nós temos que lembrar que a própria Novalgina vem de uma planta. Uma grande parte dos medicamentos a morfina vem de uma planta. Hoje tem medicamentos para dormir que vem aí da cannabis, né, da maconha. Mas legal, de forma direitinha. Eu falo que eu conheço médicos que receitam. Sim. Tudo legal, tudo e a cannabis, que até era um assunto que eu gostaria de entrar e saber a opinião de vocês, ela é receitada hoje e comprovada para tratamentos de epilepsia, para tratamentos de doenças terminais, né? É importante dizer que é o canabidiol, né? Não é a cannabis. E, segundo estatísticas, os Estados Unidos, ano passado, lucrou 7 bilhões com o plantio legal, com a produção legal da cannabis. E nós aqui estamos comprando canabidiol de lá. Aí eu pergunto para vocês, é possível o Brasil ser um produtor de canabidiol? Produtor e comercializar? Ou vocês acham que ainda não estamos preparados para isso? Você quer falar primeiro, Cacau? Eu tenho a minha opinião. Não, eu sou favorável, não tenha dúvida, porque se grande parte dos medicamentos, meu pai faz quase todos os medicamentos, tem a origem numa planta medicinal, e a questão da toxicidade, do excesso, é o excesso que faz. Se eu chego aqui, pegar essa água, está maravilhosa. Eu tomo 1 litro de uma vez, não vai me fazer mal. Se eu pego uma água dessa e jogo na piscina e eu não sei nadar, vai me matar. Ou seja, tudo é a questão da quantidade, da dosagem, né? Eu sou favorável, logicamente, que o Brasil, infelizmente, quando se fala de fiscalização, quando se fala de regulação,
é uma piada, né? Ou seja, então teria que ter de forma assim muito bem controlada, porque senão daqui a pouco o pessoal tá plantando maconha para vender e para traficar, falando que é para medicamento. Então, mas eu sou totalmente favorável, porque já está provado que tem medicamento, a base aí do canabiol, né, da cannabis, né, da planta, que é importante, inclusive na questão do sono. Eu falo que eu conheço pessoas que usam e depois que passou a usar, parou de usar Rivotril, mas ali com doses certinha. Eu também conheci pessoas que usou no lugar da morfina, porque a morfina ela deixa efeitos colaterais muito fortes, e o canabidiol ele deixava a pessoa conviver melhor, né? Porque a morfina tira a pessoa do planeta, vamos dizer assim. E eu conheço pessoas... O autismo também. Agora, resta saber... Eu não sei, talvez a nossa segurança, eu não sei se ela tem capacidade de controlar isso, mas eu acredito que tenha, porque, afinal de contas, nós vendemos morfina. Não, e sem contar que opioides. Com lei que está aí que proíbe, está cheio de gente usando maconha até para outros fins, né? Então... Pois é, e pelo que eu pude pesquisar até onde eu fui, do Paraguai, né, que é um dos maiores produtores da cannabis para o Brasil e de maneira ilegal, né? Então, quer dizer, nós estamos trabalhando com algo que pode ser medicinal, que pode se tornar dentro da agricultura familiar ou do agronegócio, vou saber há pouco agora do Márcio Cacau, e na verdade está aí para PCC, sabe Deus mais o que, plantar e distribuir no mercado ilegal para recreação. É importante a gente dizer que somos todos contra a recreação da cannabis. A legalização das drogas, aí já indo para o outro lado, eu sou totalmente contrário, eu acho que é um desastre, a situação já é muito grave no Brasil, vai ficar pior ainda. Deputado, eu também, já tem muita droga no mundo, não tem? Nossa, não precisa Deus mais me não. livre. Não precisa não. Então, legalização, eu sou totalmente contrário. Agora, legalização para uso medicinal, eu sou totalmente favorável. É um medicamento, né? E o nosso agro está preparado para ser um produtor desse? Olha, o Afeganistão, eu fiquei impressionada. Com a papoula, ele abastece do ativo. Pois é, do ativo da morfina. Eu não vou dizer se é 93 ou 97, que eu esqueci os segundos números. Mais de 90% do mundo. É a principal economia do Afeganistão. A papoula. Eu acho que assim, o Brasil está preparado para produzir qualquer coisa do agro, inclusive a cannabis. Mas não sei se as nossas estruturas de gestão pública, como o deputado Arantes bem citou, está preparado para isso. O agro produz o que quiser e abastece o mundo com qualquer coisa. Mas o que nós não precisamos é nada que nos atrapalhe, né, Arantes? O agro, se deixar, ele produz o que quiser. Mas desde que não nos atrapalhe. Eu não sei se as esferas de poder hoje têm estrutura suficiente para produzir uma regulação que adeque essa necessidade toda nossa aí. É triste falar isso, mas esse é o meu entendimento e eu creio que é o entendimento do agro também. Eu acho que nas esferas do poder hoje não sei se está preparado para produzir isso aí. Tanto na regulação da questão medicinal e tanto na regulação da outra parte toda aí. Não só na cannabis, mas em todo o agro está desse jeito. Então, se não nos atrapalhar, nós produzimos o que o mundo precisa, né, Arantes? Sem dúvida. Nós damos conta disso. O agro brasileiro é pujante, é forte, e nós deixamos, o legado que o Paulo Nery deixou para nós temos, no mínimo, garantir o legado dele. Nós estamos preparados para produzir o que achar que precisa. Agora, você está falando a questão da alimentação, eu acho que as esferas de poder público tinham que prestar muita atenção nessa questão do brasileiro bem alimentado. Se o brasileiro estiver bem alimentado, ele equilibra tudo. O Ceasa hoje é uma grande farmácia natural. Porque laranja é vitamina C, limão é vitamina C. Isso aí é uma base. Você vai na pitaia, que é uma fruta considerada exótica, mas quem come 2 pitaias por dia controla a diabetes. Então, o Ceasa é uma farmácia viva. E não tem contraindicação nenhuma, não tem efeito colateral nenhum. Então, e hoje hoje não, já há um tempo nós estamos trabalhando para a medicina da prevenção. Então eu discuti muito isso com o Paulo Nery. Eu tive o
privilégio conversar com eles sobre isso aí. Eu acho que a estrutura pública tinha que pensar alguma coisa para que estimular o consumo. Eu queria que você, só fazer a parte aqui, falasse para o nosso internauta, quando você disse Paulinelli, que é o ex-ministro Alisson Paulinelli, Sim. falar um pouquinho que ele só fundou o agro, né, no país. O Paulinelli, eu acho que o mundo deve uma gratidão eterna a ele. Não é só nós, Brasil, não é só nós mineiros. O que a gente, como o Arantes falou aqui, mais de 1 bilhão de pessoas hoje alimenta graças a ele. Então, hoje nós exportamos a tecnologia de produção. Inclusive, ele estava, de alguma maneira, ajudando o pessoal da África. Criou a Embrapa? Criou a Embrapa, que é referência no mundo. Então, um povo bem alimentado é um povo saudável. Então, nós estamos levando saúde para o mundo. Nós estamos alimentando o mundo. E ele queria levar a tecnologia para a África também, para estimular a produção na África. E olha o alto da sabedoria do Paulinelli. Olha, se a África produzir, se a África desenvolver, não vai ter imigração para a Europa. Olha o tamanho da mente do doutorado do Paulinelli. A capacidade de raciocínio dele. Então, fundou as SEASAs? Ele criou, acho que 28 SEASAs do Brasil afora. Ele construiu de Belo Horizonte e mais, acho que 28 SEASAs do Brasil afora. Então, olha a dinâmica do doutorado do Paulinelli. Nós estamos saindo um pouco da área do assunto aqui, mas para falar de Paulinelli, fica até amanhã falando. Precisamos falar dele um pouquinho, né? Lógico. Mas olha a cabeça pensante dele. Ele estimulou a produção e já pensou onde o produtor ia vender. Onde é que ele ia comercializar? Bom, vai produzir? Vai. Onde é que ele vai vender? Então, vamos criar o SEASA. Aí ele criou o entreposto do SEASA, Brasil afora. Produtor, pode plantar. E o SEASA você vai vender. E consumidor, pode ir lá no SEASA que tem produto para você. Varejista, sacolões, supermercados, feiras, pode ir no SEASA que lá vai ter produto. Então, ele já pensou à frente, já deu um passo à frente. Então, ele está pensando, vai produzir, eu preciso escoar. Então, a mente dele era brilhante. É maravilhosa, né? Sim. A Embrapa, por si só, já valeria tudo. Então, nós no SEASA, voltando um pouco aí, nós somos uma farmácia viva. Nós abastecemos, estando uma alimentação equilibrada, o brasileiro é saudável. Eu queria perguntar sobre a saúde do agro no Brasil. Vamos colocar nos últimos 5 anos. Crescemos, retroagimos, estacionamos, tivemos apoio ou não das nossas instituições, porque no supermercado a maquininha está atuando, está sempre crescendo. Eu fico impressionada, deputado, com o preço das coisas em Brasília, sabe? Então, eu não coloco ali como uma referência, porque enquanto se compra melancia a R$ 3, R$ 5 em Belo Horizonte, se compra a 22, a mesma fatia em Brasília. Eu não sei se é porque a gente lá vive em embaixadas e todo mundo recebe em dólar, eu não sei se é para manter o mercado tão alto, se é tão difícil chegar as coisas lá. Eu realmente não sei, eu não entendo, eu não compreendo. Mas fato é que em Minas também, ou São Paulo, que são os lugares que eu vejo, o alimento está cada dia mais caro. E é importante dizer que esse mais caro não aumenta no bolso do produtor. E aí? Olha, você fez a pergunta, assim, o avanço do agro em 5 anos. Eu não tenho, o Cacau, eu tenho certeza que compartilha as mesmas ideias comigo. Nós tivemos o maior avanço da história do agro, foi nesses últimos 5 anos, né? No avanço tecnológico, que chegou, já tinha o trabalho da Embrapa, né? De pesquisa, que desbravou o Cerrado, através do Dr. Alisson Paulinelli, mas eu falo que o grande boom foi nesses últimos 5 anos, ou seja, até um pouco antes, mas a coisa realmente deslanchou com força, foi nos últimos 5 anos. E eu vou falar qual que foi o principal motivo. O principal motivo, entre os motivos, tecnologia, investimento, crédito, preços. Mas muito mais do que isso, é o ânimo, é a confiança.
A pessoa confiante, o céu é o limite. A pessoa estimulada, tudo dá certo do lado dele. A pessoa que está ressabiada, retraída, recuada, é o que está acontecendo, inclusive, no agro esse ano. O medo da economia. O medo da economia. Então, ou seja, aí o preço de terra subiu, o preço dos animais, de gado, de tudo, né? E os valores das commodities, o café foi a 1.500, a soja foi a 170, 180, milho a 110. Ou seja, o leite chegou até a mais de R$3, ou seja, mas às vezes isso ficou caro para o consumidor um pouco, mas só que quando a economia gira, todo mundo ganha. Aí veio a arrecadação do Estado melhor, abaixou-se os impostos, a gente sempre tem aquela tese de Laffer, né, que quando você aumenta impostos, nem sempre você aumenta a arrecadação. Se você diminui o imposto, você aumenta a arrecadação, foi o que o Paulo Guedes fez. E aí você fala assim, mas qual foi o maior segredo assim, que você acha que foi político? Foi decisão política, assim. Todas as vezes que tem crise de qualquer setor, vários movimentos para o Brasil. Ontem nós fomos, do leite. Ontem eu tinha mais de 1.000 produtores do Brasil inteiro lá, protestando contra o governo federal por causa da política. Nem é por causa da política, é a falta de uma política de proteção aos produtores de leite, que está levando os produtores à falência. E é importante o senhor dizer isso, porque o leite é base de alimento para o brasileiro. Manteiga, queijo mineiro. E aí, quando eu falo que a questão é política, porque em todos esses 30 e poucos anos que eu convivo no meio político, quando tem uma crise de um setor, vai para Brasília. E normalmente quem a gente recebe é ministro, né, o ministro da Agricultura, e o ministro sempre do lado do produtor. Só que ele falava assim, olha, mas isso aí precisa de recurso, aí precisa do ministro da Fazenda. E aí parava no Pedro Malan, parava nos ministros da Fazenda. Né? Sim. Teve um que era fantástico, chamava Roberto Campos, né? Ele era da Fazenda e foi aonde, na época de Palmeiras também, né? Que começou a ter esses avanços. Todos os momentos que teve crise no governo Bolsonaro de algum detalhe, e nada que foi tão forte, chegava no ministro da Agricultura, ele não falava assim, não, mas o ministro da Fazenda é contra. O Paulo Guedes foi, para mim, o melhor ministro da Agricultura. Mas é da Fazenda. Não, a própria palavra Fazenda, né? Porque o Paulo Guedes irrigou o Ministério da Agricultura. A Tereza Cristina, por que ela destacou? Primeiro que ela é a pessoa iluminada, não tenha dúvida. Competente na sua área. Que a gente pode falar até que não concorda com alguma política da Tereza, eu não sei. Mas ninguém pode dizer que ela não conhece. E aí, ou seja, mas ela tinha apoio do ministro da Fazenda. E aí as coisas mudaram. E aí houve baixa de tributos, houve incentivos a ver que o Brasil aumentou a exportação e muito. E aí uma coisa puxa a outra, virou aquele agarra, aquele ano, né? Aí a mulher foi, a filha do produtor que morava na cidade foi para a roça, a filha do fazendeiro que trabalhava aqui às vezes como aí, engenheira, sei lá, alguma coisa, ela foi para a fazenda e virou e assumiu a fazenda no Copai. Você via aqueles eventos de campo cheio de moças, ali toda vestida, com botina, né? Aí passa os vídeos, a moça formada aí em determinadas áreas, mas ela estava dirigindo o trator, uma máquina aí de R$1,5 milhão. Ou seja, houve assim um ânimo. E foi isso que fez o Brasil dar esse grande avanço. De repente, veio a frustração agora, né, com essas eleições. E o que está acontecendo? Ontem tinha 1.000 e tantos produtores e para questionar o Ministério da Agricultura, as políticas. O ministro da Agricultura não estava. O ministro do Desenvolvimento Agrário não estava. Aí, quando o cara está viajando, um foi para não sei para onde, o outro foi para a Amazônia, porque está tendo seca. A seca da Amazônia, você podia adiar. Brasília tem umas viagens estratégicas. Ele podia. A seca da Amazônia, se fosse ontem, como ele foi, ele poderia ter ido hoje ou amanhã, mas tinha que ir a receber. Mas então tá bom, ele não foi. Manda o secretário executivo. Também não foi. Então manda o sub do secretário. Também não foi. Está no quarto escalão lá. Você viu? Ou seja, um descaso. Aí vai falar, por que está acontecendo isso no leite? Aí você está falando da saúde.
Porque o leite é fundamental. É 1 milhão de produtores no Brasil, são 4 milhões de pessoas, no mínimo, que depende daquela renda do campo, ali do leite. É base na mesa, é base nas escolas. E aí quando você fala assim, ó, mas para o cidadão não abaixou o preço, mas para o produtor, hoje tem produtor de leite vendendo leite a R$1,40 um litro de leite, a R$1,80. Tem lugar que não está nem vendendo, que a empresa já não está nem pegando o leite dele. E também porque baixou o consumo. Ou seja, o povo retraído, assustado, diminui até o consumo de produtos essenciais, que é o leite. Você imagina... Deputado, eu lembro, quando eu era criança, no interior, eu só fui entender isso depois, sabe, Márcio? Mas eu ficava impressionado quando eu passava na porta. Eu morava perto da igreja matriz da minha cidade. É um município que você conhece muito pouco. Você já ouviu falar em Bom Despacho? Ué, mas Bom Despacho, eu sou muito bem votado em Bom Despacho. Eu sei disso. Muito bem votado, tem apoio inclusive do prefeito. Mas quando eu passava na porta da igreja para ir para a escola, eu me lembro de ver produtores de leite dando leite para as pessoas que passavam e tal. E uma vez eu vi eles derramando o leite na porta da praça. E aquilo era um protesto. Eu não sabia. Para mim aquilo era um movimento para as crianças, para as donas de casa. Não, aquilo era um protesto. Quando não compensava vender o leite, mais ou menos isso, porque eu não sou da área. Há 15 dias atrás, no Rio Grande do Sul, eles fizeram isso. Os produtores derramou um monte de leite lá na praça para protestar contra o governo Lula, que está... Porque essa questão do leite é um negócio, é uma covardia tão grande que está fazendo com o brasileiro. Por quê? Porque está comprando... Importar queijo, importar leite, todos os governos fizeram. Mas nunca chegou a 3%, 3% da produção vinha importada, né? Chegando a 12%. E aí da onde está vindo esse leite? Da Argentina. Mas que tanto que o presidente Lula quer resolver o problema da Argentina, esquecendo, matando o produtor brasileiro? E lá na Argentina, para o produtor sobreviver, porque lá virou também quase que um comunismo, a verdade é essa, os coitados hoje não nem mais dominam de nada, ainda tem que pagar 5 centavos por litro de leite para o cara manter ainda na atividade. Ou seja, e aí joga no Brasil esse leite, tirando do pequeno produtor essa sua renda, a sua condição. E não só do pequeno, até grande produtor está numa situação terrível. Ou seja... O discurso é a agricultura familiar, mas na prática... Na prática, nunca se faliu tanto produtor, principalmente pequeno produtor de leite. Muito. Mas é um negócio assim horrível que está acontecendo, de forma acelerada, e não tem uma proposta do governo. Tem gente que fala assim, mas deixa passar as eleições lá na Argentina, porque tem que mandar dinheiro para eles lá, tem que agradar o pessoal lá para ver se ganha a eleição lá do candidato do Lula. Eu não duvido nada não, sabe, que eles estão esperando passar essa eleição para segurar um pouquinho, porque senão, daqui uns dias, se o produtor quiser produzir leite, ele vai ter que mudar para a Argentina. E qual era a principal reivindicação dos produtores de leite ontem em Brasília? Olha, a principal, porque tem o Mercosul, e o Mercosul tem são diretrizes e leis que obriga a você ter questões tributárias, não pode, você imediatamente vai taxar um produto de lá. Mas você pode fazer o que o argentino faz conosco. Por exemplo, se você tem determinado produto que ele não quer que entra lá, ele cria barreiras sanitárias. No mínimo vai mandar avaliar melhor que o produto, o leite é perecível, já dificulta um pouco, né? Então, a barreira sanitária seria outra. Agora, no Mercosul, não, é muito claro também que você não pode dar subsídio para um determinado produto para concorrer diretamente com outro produto. Ou seja, então, não pode, mas o argentino está fazendo isso. Ele está dando subsídio lá para o cara vender aqui. Ou seja, então, a principal reivindicação foi nesse sentido. E a outra foi o governo federal fala muito em programas sociais e dar alimento para as pessoas. Nunca se colocou tão pouca leite e produtos derivados do leite em programas sociais, tão pouco como está agora. Nos governos passados era muito maior. Ou seja, então voltar a ter os programas sociais com leite, por exemplo,
quem recebe Bolsa Família. Tem direito aí um vale leite, a cesta básica, que a cesta básica já é direcionada também para as pessoas, que vai leite também, que vai o leite de caixinha, porque ele conserva. Ou seja, jeito tem, basta o governo querer. E faz parte da alimentação básica. Isso, sem né? dúvida. Mas enquanto isso, a falência do produtor é um negócio terrível. E a gente tem que entender que a agricultura, ela está ligada diretamente, né, Márcio, com a saúde. Porque se você alimenta o cidadão, se você alimenta o estudante na escola, você está dando estrutura para ele aprender melhor, você está dando estrutura para ele amanhã se tornar um profissional melhor, porque, né? E você está economizando para o SUS. Sem dúvida. Porque a população vai adoecer menos. Quem adotou uma política nesse sentido foi o governo do Paraná, o Ratinho. O Ratinho estava maravilhoso, né? Ratinho, e é o maior produtor de plantas medicinais do Brasil, né? O Paraná. Mas o Ratinho, o que está fazendo? Está dando 5 alimentações por dia. Com isso, ele conseguiu diminuir a evasão escolar, que a criança chega de manhã e ele já vai tomar um café antes do estudo. E melhorou o IDEB de forma muito assim, acelerada. Hoje é o melhor IDEB, o crescimento do IDEB do Brasil, hoje é do Paraná. No governo Zema também não está sendo muito diferente essa questão da alimentação, não. Também, hoje, não falta dinheiro para as escolas para adquirir merenda. Onde tem a gente fala, o Escola Integral, que é durante o dia todo, e também tem 5 alimentações. A pessoa chega, não é na minha cidade, por exemplo, esse dia eu tinha numa escola, o professor falou assim, no tempo do governo antes do Zema, né, que era do PT, faltava dinheiro para merenda, as crianças tinham que trazer de casa. Agora hoje não, hoje a criança chega aqui, ele toma um café reforçado antes também, depois às 10 horas, depois almoço, depois à tarde e antes de ir embora, a hora que ele vai embora, ele ainda toma um lanche também. Chega 5, 6 vezes por dia. Isso diminui a evasão escolar e aumenta a saúde da criança e o aprendizado. E é importante dizer, diminui as contas do SUS. E diminuir as contas do SUS não é enviar menos recursos para o SUS, não. É permitir que os recursos do SUS possam buscar novos medicamentos, novos tratamentos e, como diz, novos aparelhos. E isso é importante. Olha a função social que está por trás disso aí. Aquele jovem que aprende alimentação equilibrada, que fruta é saudável, né? Aqui vai se tornar um adulto saudável. Então tem o que está camuflado e que não aparece, mas o resultado é a médio e longo prazo. A criança bem nutrida, ela vai se tornar adulto bem nutrido, ela vai aprender a alimentar bem. Então a função social aí é muito grande. E a questão do leite, o governo prega tanto a questão da pequena agricultura, né, agricultura familiar, basicamente dos 1 milhão e 600 produtores rurais de leite, tem certeza que 1,5 milhão é agricultura familiar. 90% dos produtores tiram menos de 200 litros de leite por dia, para você ter uma ideia. Então o leite é agricultura familiar. Ou seja, uma pequena parcela tira quase mais de 70% do leite vem de uma pequena parcela, são os grandes produtores, que também está em dificuldade, não está fechando a conta não, vendendo leite aí a 2 e pouquinho, num custo de 2,40, 2,50. Exatamente. Imagina o pequeno. Eu até quis pautar esse programa sobre a saúde da agricultura exatamente por isso, porque a agricultura lê esse alimento. O alimento é tudo. Sim. É tudo. Você é o que come. Literalmente, você é o que come. E nós somos um país, não é rico não, eu acho que nós somos um país milionário em clima, em capacidade, em tecnologia, na indústria mesmo, na escala de produção da agricultura. Eu acho que nós também, tanto do agronegócio quanto do commodities, como da agricultura familiar. Então eu pergunto, eu ouvi muito questionamento de produtores sobre a saúde do agro no Brasil, hoje, atual. E eu ouvi a mesma coisa que você disse, deputado, que atrás, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, nós tivemos um grande salto. E que hoje o produtor está sofrendo e toda a escala está sofrendo. E quanto sofre, a mesa do brasileiro sofre. E quando a mesa do brasileiro esvazia, é mais ou menos isso, né? Quando a mesa do brasileiro esvazia, o balcão da drogaria enche.
Mais ou menos assim. Hoje nós temos mais farmácias do que supermercado no Brasil. Pois é. Então, isso nós temos que pensar. Não tem nada contra a farmácia, mas se nós tivermos alimentação equilibrada, é por isso que eu falo, deputado, uma política pública direcionada principalmente ao hortifruti granjeiro. Tem que criar um mecanismo, não sei qual vai ser o mecanismo, talvez fiscal, um benefício fiscal, alguma coisa, para o supermercado focar mais no hortifruti granjeiro, para poder estimular esse consumo. Então, se tiver uma alimentação equilibrada baseada no hortifruti granjeiro, ele vai ter uma saúde equilibrada. Inclusive eu sou da área da batata, nós estamos criando a Associação Brasileira de Batata in Natura para mostrar via marketing alguma coisa para o consumidor saber que batata é bom, os determinados nutrientes que tem, para mostrar que aquilo é importante. Então nós estamos nos organizando nesse sentido. Então talvez depois vai vir outros produtos do hortifruti junto com a gente para mostrar isso aí, para o consumidor saber que consumir in natura é melhor. Nada contra o industrializado, mas é mais saudável, é mais trabalhoso produzir um produto. Fazer uma batata, cozinhar, fazer ele é mais trabalhoso, mas é mais saudável. Muito mais saudável, muito mais saboroso. Né? E é uma política pública, deputado, que fica aí para você esse desafio aí, quem sabe vamos estimula alguma coisa nessa linha aí. A gente aqui, como diz, não entra muito na política dos estados, não, porque eu não conheço muito sobre a política de agricultura dos estados, mas eu posso dizer de dois. O Ibanez está fazendo um belíssimo trabalho no quesito agricultura familiar dentro do Distrito Federal. É uma coisa, sabe, louvável. E ele tem, inclusive, nas escolas, as hortas para ensinar as crianças a plantar, a produzir. Mas, na verdade, o que ele está ensinando ali é a importância das plantas medicinais para a saúde. É muito bacana o programa dele, que, inclusive, vieram pessoas do Ministério do Exterior, da República Dominicana, para aprender com o projeto do Ibanez. E eu pergunto aqui, como é que estamos com essas plantas medicinais, com esses programas, deputado? Porque eu vi que no seu projeto tem alguma coisa a ver com a Anvisa, não é isso? Mas, voltando à questão da saúde e da agricultura, o que me preocupa muito em função, por exemplo, quando você fala assim, vamos fazer comparativos. No governo Bolsonaro, nós tivemos a maior seca dos últimos 100 anos. Nós tivemos a guerra na Ucrânia, que impactou de forma muito forte a questão do abastecimento de fertilizantes e também combustível e fertilizantes. E a Covid. E olha que foi lá. Mas o pior de tudo isso foi o Covid, porque o Covid dificultou a questão do transporte marítimo, principalmente, para retirar, porque mais de 80% dos nossos fertilizantes vem do Marrocos, vem do próprio Irã, vem da Rússia, da Ucrânia, né? Então, nós ainda não somos autossuficientes, principalmente em potássio, né? E também em nitrogênio, agora que está avançando. Ou seja, mesmo assim nós tivemos esse grande crescimento. Mas não faltou crédito, e não faltou crédito barato, e também os preços conseguiu com muito equilíbrio. Hoje nós temos os preços achatados para o produtor. Para você ter uma ideia, o produtor de milho vendeu milho agora recente a 30, 35, 40 reais. O custo para ele produzir foi 70. Isso não é pouco não, é muita gente. Foi um prejuízo o milho safrinha agora. Soja, por exemplo, que a pessoa poderia ter assegurado aí a 170, 180 e vendeu a 100. O boi, então, foi lá embaixo, né? O preço do boi que chegou a 340 voltou para 180, 190. O leite que chegou a 3 e pouco voltou para menos de 2. Ou seja, tudo isso em função de uma política que está afetando a saúde da agricultura brasileira. Mas vou dar mais um exemplo. O governo federal fez um anúncio há poucos dias, aqui um mês, pouco mais, 2 meses no máximo, sei lá, ele anunciou que seria o maior programa de crédito de financiamento da safra brasileira, de crédito para os produtores. Sim, se chegou crédito, foi essa semana, que até a semana passada não tinha. Tem muito produtor que com chuva não está conseguindo plantar. Que tinha feito a proposta para a aquisição da máquina e a máquina não chegou porque o dinheiro para ele não chegou no banco. Isso é muita gente.
E ontem, pior ainda, ontem eu tive a informação lá, é que o Seguros anunciou que seria o maior programa de seguros. Aí daí eu disse, não, vai ser 1 bilhão. Ontem, o cara anunciou ontem que infelizmente não vai ter nada para seguro. Nada. Ontem. O pessoal tinha vindo do Ministério da Agricultura 2, 3 dias antes e foi anunciado. Ou seja, então a saúde da agricultura está em grande risco aí, e é muito sério. Mas quando você fala aí, vamos voltar na questão esse ano passamos em branco. É só no blá, blá, blá. E nisso ele é bom, né? O contrário do Bolsonaro, que tinha dificuldade, fazia demais, tinha um ministério fantástico e tinha dificuldade de comunicar com as massas, principalmente das massas menos esclarecidas, né? Sim. E esse é o contrário, ele tem uma facilidade de falar com todo mundo que a gente impressiona. Mas falar até papagaio fala, né? É impressionante, e tem gente que acredita, né? Ou seja, tá aí. A semana o presidente da Petrobras veio aqui na FIENG e falou mal da Petrobras na época do Bolsonaro. A Petrobras teve lucros de mais de 40 bi, agora está com prejuízo de 30. Né? Você estava lá ou não? Eu não fui. Não. Ainda bem que eu não fui. Porque, que se eu tiver... na verdade, para que o internauta possa entender, a gente não está fazendo apologia sobre o governo A ou o governo B. O que nós estamos fazendo é o seguinte, você sabe melhor do que eu, muito melhor, porque é político há muitos anos, e sabe que o Estado é uma pizza. Isso. E o governo é o cortador da pizza. É de acordo Tem que com as dividir políticas as fatias, dele né? que divide as fatias, seja para a educação, para a saúde. E é óbvio que um governo responsável vai priorizar a sustentação da civilização, que é saúde, agricultura, porque comida, não existe saúde sem alimento, não existe nem vida. Né? Educação e segurança. São os pilares de uma sociedade. Sem dúvida. E quando um governo tira desses pilares para passar para outros, seja esses outros o que for, até a cultura, que eu sou defensora, não tem condição de receber, de tirar das fatias dos pilares do país para alimentar os outros que não são importantes, mas são secundários, sim, nas necessidades primárias do ser humano. Isso. Então, quando um governo, por isso que nós falamos que a importância de uma política daquele governo na questão da saúde ou da doença de uma instituição, no caso, a agricultura. Nós não podemos dizer que a agricultura está doente, porque ainda estamos, até no meio do ano, vivendo de um planejamento que já veio de 4 A anos safra que foi atrás. colhida agora, né, que foi um sucesso, mesmo com os tantos problemas que tiveram, problema que eu digo, climáticos no sul, né, porque o sul nunca teve a maior seca também, talvez, dos últimos anos, que o sul teve foi o ano passado, né, foi um negócio terrível. E o sul é um grande produtor de soja, de grãos, de leite, né, de milho, né. Ou seja, então, mesmo com tanto esses problemas, nós ainda tivemos uma super safra e que foi colhida neste governo agora, mas quem plantou foi o outro. Agora, o problema é que está sendo plantado agora para colher para frente. E isso E é não que dá nos para preocupa. culpar São Pedro, né? Olha, e é gravíssimo o que nós vamos viver, viu, Arantes? Eu falo diariamente em várias partes do Brasil, vai ter o fator climático, sim, mas dado o prejuízo que o produtor de milho, de soja, de carne, de todos a agricultura tiver com essa safra, com essa falta de não atrapalhar, vou dizer assim, o tanto que está faltando estímulo, e dado o fator climático que teremos agora, nesse verão agora, o ano que vem a safra nossa será muito menor que o ano passado. Muito Nós colhemos uma super safra, mas em consequência o que nós vamos ver agora não é bonito não. Então quem vai pagar o final de tudo isso é o consumidor. Infelizmente o consumidor vai pagar por falta de gestão, por falta de administração. Quando você falou da pizza, né? A pizza do governo federal só não está faltando a pizza da comunicação. Essa ele está investindo muito mais no resto. Mas você está pegando a parte da pizza e está levando para o produtor de leite da Argentina. Em detrimento de levar para o nosso produtor de leite aqui, que é um pequeno produtor, que é uma agricultura familiar. Mas quando você fala, e quando você for a questão das plantas medicinais, e falando de alves palminério e o cacau, nós
suspeito de falar dele, porque nós sentíamos como fosse filho dele, né? Porque ele tinha um carinho com o Cacau, comigo, assim. E aí ele me deixava sem jeito, eu não sei se você também falava assim, ele chamava de chefe, né? Ô meu chefe! Não, doutor, fala de meu chefe, não, pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu, doutor Ades? Mas ele era um carinho especial. E eu tive a oportunidade de... Deixa eu contar um casinho aqui, complementar o que você falou do Paulinelli. Você está falando tanto que o Paulo Guedes deu suporte para a Tereza Cristina, né? O Paulinelli me confidenciou que quando o Geisel convidou ele para ser o ministro, quem era o ministro da Agricultura na época era o Delfim Neto, né? Que ele era o ministro da Fazenda e ele gerenciava a área agrícola. Aí eu ia perguntar isso, qual que foi o governo que o... Aí o Geisel convidou ele e ele levou um susto quando ele oficialmente oficializou ele, falou assim, mas ó, Geisel, eu preciso do seguinte, que você me garanta. Que rodava a boca pequena, que o Delfim Neto era linha dura, que não tinha dinheiro para nada, era dificuldade danada. Eu falei, eu vou, faço o que você está me pedindo, mas você me garante, qualquer coisa eu venho a você. Ele falou, não, pode ir, e que eu te garanto. E ele falou assim, olha, o Geisel foi muito pontual, tudo que ele precisou foi a pronta e a hora. Por isso que nós estamos colhendo o resultado disso aí. Então, graças ao doutor Paulinelli, mas também graças ao Geisel que garantiu o Paulinelli para implementar tudo que ele fez. Então nós temos que uma dívida, o Brasil tem uma dívida de gratidão com sem o governo dúvida. Geisel. Eu tive com o Paulinelli, acho que, se não me engano, no penúltimo dia que ele já entrou em coma, né? Então eu liguei para a família, que eu tinha muita vontade de visitá-lo, né? Você acredita que o Adson Paulinelli, até o ano passado, ia e voltava, mas assim, rotineiramente a Brasília de avião de Tocantins. carreira, eu encontrava com ele nos aeroportos. Minha filha, Marabá, ele né? foi em Marabá, no Pará, foi em Tocantins, Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Saiu do hospital do Mater Dei e na outra semana ele estava lá no Marabá. O homem era um negócio, ele para promover o agro, promover o alimento, que falava que nós tínhamos que promover comida para as pessoas, né? Qual a idade dele ano passado? 85, né? ano passado. Mas, mas ele, então eu tive essa oportunidade de estar com ele e até para agradecer por o tanto de, assim, que ele fez por nós. Inclusive eu vou te falar de 2 projetos que ele me estimulou muito, que foi o do biogás e o dos biofertilizantes, né? Mas ele, aí eu falei, eu vou lá visitá-lo. Eu liguei para a família, não, eu gostaria muito de que você fosse visitá-lo. E de uma humildade. Aí eu fui num dia de domingo à noitinha, eu cheguei de São Sebastião do Paraíso e fui lá visitá-lo. E ele ficou muito feliz, e eu já fui planejado. Eu só vou, doutor, está tudo bem? Eu queria dar um abraço nele, não queria, eu sabia que ele estava com um problema respiratório muito forte, ficava difícil falar, eu não vou ficar puxando conversa com ele, não. Nós conversamos quase 1 hora, mais de meia foi. Mas ele falou 80% ou mais. E 2 coisas que ele me falou. Primeiro, ele tinha uma ligação muito grande aqui com o Hospital da Baleia. E ele falou assim, ó, cuida do Hospital da Baleia para mim. Eu falei, doutor, o senhor já tinha me falado há uns 15 dias atrás, eu pedi uma audiência lá, vou te dar uma notícia boa que vai ser bom para a tua saúde. O senhor pediu que nós arrumássemos um recurso que estava pleiteando de 12 milhões. Eu levei o pessoal da Baleia lá e não conseguimos 12 milhões, não, nós conseguimos 15 milhões. Ele ficou numa felicidade, mas numa felicidade, que aquilo... Eu falei... Ele então, criou a Ceasas e eu acho que é importante, eu queria a opinião dos dois nesse nicho, porque até o ano passado a Ceasa estava num plano para privatização. Isso. Esse ano, como é que ela está? Saiu do plano? Mas deixa eu só encerrar a questão do plano. Aí a outra coisa que ele falou, ele falou só ouvindo, para cuidar do legado da agricultura, do legado dele, de fazer as pessoas acreditar que o campo é o caminho para o Brasil e para o mundo, para levar comida barata para as pessoas mais pobres. Deputado, mas o campo é o caminho. Ele muito preocupado. Aí eu já falei isso, doutor, tem 2 projetos nossos que já foram aprovados agora recente, o senhor deve estar lembrado, provavelmente o senhor já sabe, eu vou repetir. Está aprovado o projeto do incentivo aos bioinsumos e os biofertilizantes e também o do biogás. E que o senhor me ajudou, inclusive, a pôr no papel, o senhor lembra disso. Mas ele ficou numa felicidade, quando foi no outro dia ou 2 dias depois, ele entrou em coma. Ou seja, ele era um cara, assim, acima da média. Quando se fala de bioinsumo e os biofertilizantes do biogás, é a agricultura sustentável, hoje que preserva o meio ambiente utilizando produtos da massa, não só de animal, como vegetal também, né? Você preserva o meio ambiente e aumenta
a produção. Agora, até falando nos seus projetos, eu fiz a pergunta da Ceasa, mas eu vou prorrogar um pouquinho para eu poder entrar com uma pergunta. Ceasa, quem entende é esse moço aqui. Ó. Eu quero entrar com uma pergunta dos seus projetos. Eu conheço nada sobre este assunto. Quero conhecer com você. Mas o pouco que eu conheço, eu não gosto da ideia da tal da carne de laboratório. Carne sintética. E vão dizer, olha, porque para os veganos que não comem carne e tal. Eu tenho uma filha vegana e ela me disse que tem 200% de certeza que jamais comeria uma carne de plástico, abre aspas, né? A ideia não é essa. Eu não sei nem do que seria feito essa carne, nem em 3D. Eu já tive até... Parece que é Israel, que até é uma dos laboratórios dessa carne. Agora me diz, deputado, que Coreia e Japão também? Japão, né? Me conta que carne é essa? A carne sintética é a carne sem o boi, sem o porco, sem a galinha. Na realidade, eles vão ali no boi, pegam uma célula do boi, colocam num laboratório, né? E pega ali um tecido, né? Na realidade, pega um tecido, né? Corta ali um pedacinho e daquele tecido eles jogam no laboratório, aquilo vira carne. Mas, ou seja, ele passa por composições químicas. Uma coisa você pode ter certeza. Deve ser só química, não deve você ter pode nada. ter certeza de uma coisa. Não é, em termos de saúde, pode ter certeza que não é a mesma coisa. E sem contar o risco que nós corremos, inclusive, do desemprego no mundo, porque isso vai, a partir do momento que você vai produzir galinha num laboratório, vai produzir porco num laboratório, boi num laboratório, você vai eliminar essa produção. Então, mas sem contar que é questionável, sim, em termos de qualidade, em termos de saúde humana. E eu espero, já tem projetos, inclusive a nível do governo federal, mas de deputados, para proibir no Brasil, e eu já entrei antecipando com um projeto em Minas Gerais para proibir em Minas Gerais qualquer utilização de carne sintética. Porque nós corremos o risco de ter carne sintética no Brasil? Olha, por exemplo, corremos, não tenho dúvida que corremos, porque quando fala da esquerda... Eu achava isso tão longe, tão distante. Hoje, a JBS hoje é uma grande investidora em laboratórios. Ela inclusive, com dinheiro de quem? Dinheiro do brasileiro, né? A JBS, lá do boi, lá atrás? Ela investe hoje em laboratórios aí na questão da carne sintética. E com dinheiro do BNDES, né, com dinheiro nosso, baratinho para eles, ruim, caro para nós. Mas é a realidade. Eu não tenho nem palavras. Não. Como é que você comeria, Márcio, a carne? Eu acho que não. Acho que eu viraria vegana na hora. Sim, mas volta naquilo que a gente está falando, equilíbrio alimentar. Então nós temos capacidade, né, Arantes? Nós temos capacidade de produzir o que o mundo quer e precisa. Não precisa de sintético, nada não. Nós damos conta, desde que não nos atrapalhe. E sustentável, né? E sustentável. E olha, nós somos um mundo. Nós somos hoje a maior potência agrícola, temos condições de ser a maior potência energética, estamos a caminho, se não atrapalhar, podemos ser a maior potência energética do mundo, e hoje nós somos, e podemos alardear para o mundo inteiro, somos a maior potência ambiental do mundo. Hoje nós produzimos o que produzimos hoje em 8% do nosso território, e somos a potência que somos, e preservamos mais de 60%. Ambientalmente. Então o mundo tem que vir cá pedir exemplo para nós, pedir bênção para nós. Nós somos exemplo para o mundo. Então só com essa pequena parte, então nós temos capacidade de dobrar, triplicar essa produção e abastecer o mundo. Não precisa de carne sintética. Nós damos conta. Dá uma nota para a saúde da agricultura 2023, por favor. A minha nota é 5. É 5 assim. Com muita boa vontade? Para o produtor é 10, não, né? Isso. Para. É 10. Nós não estamos falando não do produtor, porque o produtor, gente, o produtor é sempre 10 mesmo. As políticas públicas para a agricultura, podemos falar. A política pública é 0, a nota para o produtor é 10. E falamos, eu sou produtor agrícola, e eu falo com orgulho, nós temos capacidade, temos entusiasmo, só não precisamos que nós não nos atrapalhe. A nota dele é mais radical que a sua, tá vendo? Quando você fala a verdade, quando se fala a vida... o governo está atrapalhando o produtor de leite, estão atrapalhando. Se não atrapalhar, ele estava aí abastecendo todo mundo,
com qualidade, com custo baixo. Para você ter uma ideia, qual uma das coisas que mais deixa a gente estarrecido quando a gente vê uma reportagem que chama trabalho escravo? Qualquer um de nós que vê e vê que é real, que o sujeito ali não tem uma cama para dormir, debaixo de uma lona, mexendo com carvão, algumas coisas, ou não só isso, né? Isso é horrível e tem no Brasil, mas se você falar que isso é significativo, não, isso é casos raros, qualquer segmento tem os maus também, né? Sim. Mas não é uma lógica não, do dia a dia. Pra você ter uma ideia, tem vários produtores do sul de Minas, de café, que estão ali, estão caracterizados como empresários que escravizou funcionários aí, na área de café. Ah, mas aí vai ver, escravo por quê? Porque o ônibus tinha que levar ele lá na lavoura, mas a lavoura é um paredão, como é que você vai de ônibus? Entendi. Aí o ônibus vai até na propriedade, ele entra na carroceria de um trator e sobe, trabalho escravo. Entraram lá no alojamento, o colchão dele faltou 1 centímetro, trabalho escravo. Abrir a geladeira dele e tem garrafa PET com água, trabalho escravo. Tem 10 pessoas morando naquele alojamento, só tem 2 banheiros. Deputado, na sua região principalmente, que a gente vê as plantações de café e o produtor, como que ele recebe os grupos, né? O empregado rural com ônibus, com alojamento, tudo, cozinha, com refeições. Teve um fazendeiro lá, pelo menos os que eu conheci. Teve um fazendeiro lá que fez uma empreita para o pessoal comer café. Os caras já vai com tudo deles, com caminhão, com ônibus direitinho, com as maquininhas e tudo. Chegou lá, o fiscal, trabalho escravo. Porque a maquininha estava com a vibração um pouco acima. Aí a outra coisa, quem é que deu o combustível para você? Não, a gente compra o combustível e traz. Não, tem que ser o fazendeiro, trabalho escravo. Olha para você ver que ponto que chega. Agora, mas tem um outro processo, uma outra lógica que tem sim. Aí é muito trabalho escravo. O que é? Produtor de leite. Ele trabalha 365 dias por ano. Ele não tem hora para deitar, mas tem hora para levantar 3h30, 4 horas da manhã, para levantar, no máximo 5 horas da manhã. Não tem hora, não tem sábado, não tem domingo e não tem feriado. E chega no fim do mês, como está acontecendo, ele ainda tem que vender a vaca, tem que vender um monte de coisa, e está perdendo. Você tinha uma reservazinha, perde a reserva, porque hoje o que ele vende não paga o que ele gasta. Isso é trabalho escravo. Quem é que é o maior hoje, o patrão? Quem que é o senhorzinho do engenho hoje? É o governo federal que está escravizando esse produtor rural. Então, ontem na minha fala em Brasília, foi nesse sentido. Ele está escravizando os coitados e sem renda, passando dificuldade. Olha, essa coisa de trabalho escravo, a gente precisa citar o Marcelo aqui, né? O Marcelo vive do trabalho escravo aqui, né, Marcelo? Sábado, domingo, à noite, madrugada. Mas eu pergunto, deputado, sobre a mão de obra no campo. Isso o Cacau conhece bem, que ele conhece os dois lados, né, Cacau? Então, pode falar, depois eu falo. Nós estamos vivendo um problema no campo grave, falta de mão de obra. Mas por que falta de mão de obra? Que o pessoal recebe muita bolsa isso, bolsa aquilo, aí não quer trabalhar. Eles querem trabalhar desde que não seja registrado, para complementar a bolsa que já recebe. Aí não pode, o fiscal não deixa, então não tem mão de obra no campo. E sabe que o que você está dizendo, a gente ouve em todas as escalas. Os fiscais foram... Até dono de lanchonete diz isso. Eles foram em propriedade de amigos meus e eles ficaram assustados. Perguntaram para ele, mas é verdade isso mesmo? Falei, não, isso é verdade, não é a realidade. O pessoal recebe Bolsa Família e querem trabalhar, mas o fiscal não deixa, então ele não complementa a renda dele. Então, inclusive, até contar uma particularidade essa semana, um produtor amigo meu estava contrariado, porque registrado, funcionário, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo de acordo com o comando figurino, trabalhar de segunda a sábado. Aí quando chega no domingo, eles vão trabalhar para o produtor no domingo para ganhar um por fora. Aí chega segunda-feira, está cansado e não vai trabalhar. Mas está registrado. Isso aconteceu, o fato, no Triângulo Mineiro, amigo meu. Mas, ao mesmo tempo, agora, tem certas coisas que preocupam, porque o Ministério do Trabalho foi fazer a fiscalização em Goiás, eram os mesmos fiscais. Veio no Triângulo Mineiro, eram os mesmos fiscais. Veio que na minha região, o mesmo fiscal. Mas não tem fiscal aqui, não tem fiscal lá, por que tem que ser o mesmo? Isso preocupa. Isso preocupa, que tem alguma coisa por trás disso aí. Mas a mão de obra está difícil, tanto na área rural como na área urbana. Muito bolsa,
auxílio isso, auxílio aquilo, isso aí acaba acarretando no consumo final. O comércio no Ceasa vem caindo, porque ele ganha um auxílio isso, auxílio aquilo, não dá nem para o básico. Então, em função disso, o comércio vem caindo e eu percebo isso lá no Cerrado. Mas não tem mão de obra. Essa questão de mão de obra, não só isso realmente é sério. Agora, as famílias também diminuíram, né? Por exemplo, o meu pai nasceu numa família de 10. Eu nasci numa família de 5. Eu só tenho 2 filhos, ou seja, então, mesmo não estando lá no campo, e vai por em diante. Então, houve também aqui, diminuiu a natalidade no campo e isso também tem um impacto. O outro é também essa questão de muitas vezes o trabalho no campo ser um pouco mais exaustivo e aí a pessoa começa a ver televisão, começa e vem para essa cultura, né, essa cultura aí urbana do consumismo, muitas vezes também tira a pessoa da zona rural e numa ilusão danada, né, que muitas vezes pode ter uma vida melhor lá. Exatamente. Também. E a outra questão, isso que o Cacau falou também, é muito sério. E um outro problema rural também, que da mão de obra, também chama produtividade. Eu falo que o serviço que eu fazia sozinho, hoje você gasta 2, 3. O pessoal já não quer. Às vezes você vivar, mas também rende muito menos. Ou seja, a pessoa está um pouco aí, fala com o couro grosso, né? Isso. Também tem. Lógico que tem os bons. Eu falo que eu tenho funcionários muito bons e tudo. Mas olha, não está fácil não. Você vai fazer uma colheita de café, por exemplo, Nossa Senhora da Aparecida. E uma coisa grave, Alex, como eu estou no agro, eu sou suspeito para estar falando. Mas qual que é o dinamismo do agro brasileiro hoje? O que é mecanizável. O que é mecanizável está indo milho, soja, boi, trigo, tudo que é mecanizado consegue produzir em alta escala, porque senta num trator com ar-condicionado, tem um joystick ali e tal. O jovem hoje está habilitado, acostumado com o joystick ali. Agora, quando vem para a área do hortifrutigranjeiro, que dá o equilíbrio nutricional, a produção não tem como mecanizar. Como é que você mecaniza a produção de quiabo, de jiló, de tomate, de abobrinha, de pimentão? Isso não tem como mecanizar, isso depende de mão de obra mesmo. Isso aí, infelizmente, vai caminhar para ficar um custo muito alto, dada essa dificuldade de mão de obra e a dificuldade de mecanização. A nossa horta vai ficar mais cara? Vai ficar mais cara. Está ficando. Não, está ficando, lá no Japão, quando você vai no aniversário, você leva uma manga de presente, a pessoa se sente lisonjeada. É um presente tão fino uma manga, porque é cara. É muito caro uma manga, uma fruta no Japão. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos a passos largos para isso aí. Por isso que eu estava falando... Uma laranja da Bahia, em Paris, eu fiquei impressionada. 9 euros. 9 euros uma laranja da Bahia. Por isso a necessidade que eu estava falando, do governo pensar a política pública, não sei se esse governo que está aí hoje tem capacidade para isso, mas tem necessidade de pensar a política pública para o hortifrutigranjeiro. Porque base do hortifrutigranjeiro é a agricultura familiar, que necessita de um incentivo, algum entusiasmo, e ao mesmo tempo o consumidor final precisa do incentivo, algum entusiasmo para consumir, para ter o equilíbrio de saúde e, consequentemente, a questão de saúde pública, isso aí. E ver você falar isso, para mim, é muito importante, porque o que a gente vê aí na parte da pizza da comunicação, né, deputada, é que se joga o agronegócio contra a agricultura familiar e vice-versa, como se o agronegócio fosse contra a agricultura familiar. Então, ver você, que é uma pessoa que milita nas duas áreas, falando da importância da agricultura familiar e da falta de política pública para a agricultura familiar, porque o problema não está nem no agronegócio que não permite a agricultura funcionar, é a falta de política pública, concorda? Sim. Isso é muito importante. Isso é muito importante deixar claro para quem nos ouve que o produtor do agronegócio, ele valoriza a agricultura familiar. Eu estou dentro do Ceasa. O Ceasa é um outro local também que precisa de estímulo, precisa ser revitalizado. Eu estava perguntando da saúde da Ceasa. Vamos lá. Vamos aproveitar a sequência do Ceasa. Então, a mesma coisa, o incentivo precisa ter produtor, nós no Ceasa precisamos de entusiasmo para investir lá dentro. Hoje nós não temos segurança para investir lá dentro do Ceasa. Porque umas amarras públicas, o público é muito lento, né? Ela estava em processo de privatização. Parou por quê? Porque parou? Com a troca de governo, paralisou. Inclusive, até dizem que vai ser retirado do PND, do Programa Nacional de Desestatização. Se tirar, infelizmente, vai por água abaixo tudo que foi feito durante 3, 4 anos do processo de organização. Ficou tudo prontinho e não andou. Infelizmente, hoje nós estamos lá, o Ceasa está deteriorando, e eu até já falei e vou repetir aqui para você.
é uma vergonha. O que um homem fez, que é o doutor Ares Paulinelli, hoje nós somos milhares lá dentro do SEAS, milhares dentro do SEAS e milhões fora, nós não estamos dando conta de manter o SEAS em pé. Mas, ô Márcio, você acha, e o deputado, eu quero muito essa resposta sua, você acha que a SEASA, uma companhia de alimentos, precisa ser gerida pelo Estado, pelo governo? Na realidade, eu sou suspeito de falar porque eu sou muito privatista. Eu acho o seguinte, que o poder público ele tem que cuidar de segurança nacional. Nem sou eu, eu não sou, que cuidar, eu não sou privatista. O meu imposto de saúde, educação, segurança, isso e regulação. Sim. O resto, porque, por exemplo, lá no SEAS, se ele é público, você precisa fazer lá teve por exemplo, tem como é que fala, uma viga lá, o telhado que começou, uma coluna começou a descer, você não imagina a dificuldade que foi para eles retomar isso aí, denúncia nossa, aquela coisa toda. Aí para comprar, você tem um processo estatuário que é bem grande. Se é privado, no outro dia já estava com a empresa lá consertando. Queimou-se um prédio lá, não foi isso, Cacau? Sim. Queimou-se o prédio lá, como é público, ou seja, parece que é meio normal. Se é um privado, primeiro provavelmente não ia queimar, porque ia ter manutenção. Exatamente. Entendeu? E aí você precisa comprar... E manutenção com responsabilidade. Você tem um estouro numa rede de esgoto, num problema, se é privado, o cara já viu, ô fulano, vem cá, já vem com a sua equipe, já manda o pau, já resolve. Se é privado, depende de um processo, depende do diretor que tem que autorizar, depende da aquisição de um material que precisa fazer uma cotação primeiro, com um prazo, com 15 dias. Ou seja, eu falo o seguinte, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com as analogias que a gente faz, porque senão o pessoal interpreta. Mas a questão hoje, se você fala que a pessoa é gorda, já é gordofobia. Já é gordofobia. Mas a gente, muitas vezes, você vê a pessoa que tem uma doença aí que chama, aquela mórbido, né? Sim. A pessoa tem a pessoa engorda tanto. A gordura é feia, mas o pior da gordura nem é ser feia. Então, você olha naquele cidadão, você fala assim, vai morrer. Ou ele corta na carne, faz exercício, diminui a comida, porque, primeiro, se ele trabalha, ele rende pouco, ele não entrega na hora certa, entrega atrasado e com pouca qualidade. Então, por quê? Porque tem uma doença. Então, você precisa atacar aquela doença para que amanhã seja uma pessoa saudável. O Estado e a União, quando fala Estado é o Brasil. Claro, o Estado é o Brasil. É uma gordura mórbida. E o pior de tudo, ele quer só comer. Sem contar os tumores que andam por esse corpo nacional. Ele quer só comer e não está conseguindo entregar. E cada ano que passa, em função da legislação, a despesa só aumenta. Mesmo que o governo não tomar decisão para aumentar, ela aumenta, porque os quinquênios do servidor público, aquele monte de coisa que vai acumulando, então vai só subindo. Ou seja, então está só engordando. E cada dia entrega um produto atrasado, como esse caso, que aí depende de um monte de coisa, entrega atrasado com baixa qualidade. Ou o Brasil faz a cirurgia bariátrica, corta na carne. Eu gostei do É verdade. Isso ou ele mesmo, corta na carne e começa a fazer exercício físico. O que é exercício? É envolver, movimentar, correr, é acreditar que é possível. Ah, meu filho, senão vai ter uma hora aí, vai acontecer a tal da falência múltipla dos órgãos. Aí vai ser uma convulsão social. Infelizmente, a minha visão, quando nós não passarmos por isso, nós não vamos aprender a fazer essa mudança que precisa ser feita. E é importante a gente colocar que eu, por exemplo, não sou contra, e eu tenho certeza que o deputado também não, você eu até não sei, Márcio, mas aqui não está se falando contra o funcionalismo público. Não. Eu venho de pais, funcionários públicos, então é louvável essa profissão. O que não dá é inchar o Estado e nós pagarmos esse pato. Vou dar um exemplo. A versão da Companhia de Água em Valência são 49 funcionários. Se nós pegarmos uma companhia de água
como a de Minas mesmo. Vamos colocar, no Brasil, aqui em Minas seria uma Espanha, né? Uma Espanha. Nós temos muito mais de 4.000 funcionários. E quando um governador fala, vamos privatizar a Copasa, nossa, ele vira um demônio. Vamos privatizar a CEMIG. O melhor exemplo que eu vejo, tá, tem que privatizar mesmo. O melhor exemplo do que está acontecendo, Arete, a gente está no SEASA, a gente lida com produto hortifrutigranjeiros. Tem produto que é validade de um dia. Tudo tem que ser rápido, tem que ter velocidade. E, no entanto, as decisões são muito lentas. Enquanto não se decide, eu vou perder um produto de validade de um dia. Então, o mundo está na velocidade digital. Não está na era analógica mais, está na velocidade digital. Então, o que ocorre? As decisões têm que ser rápidas. E os processos são lentos, como diz o Arantes aqui. As decisões são lentas, demoradas, dado o tamanho do peso. E o retorno? Você, por exemplo, que é um lojista, deve pagar condomínio, deve pagar uma baba, vamos dizer assim, né? Tudo. E o retorno? Então, sua calçada está linda, sua via está limpa. Então, só criam dificuldades, não cria facilidade. O governo tem que ser um facilitador. Então, a gente... o governo, muitas vezes, na maioria delas, se ele não incomodar, ele já fez muito. O produtor, se não atrapalhar, ele desenvolve. O caminhoneiro, se não atrapalhar, ele desenvolve. Nós, do SEASA, se não atrapalhar, nós desenvolvemos. Então, nós estamos na era da... Nós não estamos no transporte mais. Precisa da infraestrutura. As nossas estradas são... Hoje nós não somos mais transporte, nós somos logística. Que você precisa da batata naquele dia certo, na hora certa, para produzir, para vender, que não tem mais estoque. Então, o estoque hoje é o SEASA. O estoque hoje é o produtor. Fala, manda um caminhão, que eu tenho que entregar para o supermercado tal dia, tal hora, do tamanho da cor, do tamanho que ele quer. Então, nós somos o SEASA, somos operadores logísticos. Então, nós não temos uma logística básica no SEASA hoje. E da mesma forma, nós não temos uma infraestrutura básica. Uma coisa que eu bato palmo para o Arson Polinelli, que toda a infraestrutura de estrada que nós temos hoje foi feita lá no governo militar. Porque o Polinelli vai produzir, precisa da estrada para ir para lá. E hoje nós temos estrada suficiente para atender a produção de logística hoje? Não temos. Mas o que você está me dizendo, então, na questão do deputado, que ele está nos dizendo da SEASA, que a SEASA saiu da enfermaria e foi para a UTI. Exatamente. Você resumiu muito bem, estamos na UTI. E não é o SEASA de Belo Horizonte, o modelo SEASA que foi pensado pelo Dr. Arson Polinelli está na UTI no Brasil inteiro. Nós tivemos um encontro de operadores de mercado em Brasília em junho e todos me falaram a mesma coisa. É cheio de regrinha, cheio de detalhes, cheio de pormenor, cheio de horário, o pessoal está distanciando do SEASA. Então, a essência do SEASA está se perdendo. A essência que o Polinelli criou está se perdendo. Eu ouvi de um grande pensador do agro, que acompanha muito o agro, a única coisa do agro que está atrasada hoje no Brasil chama-se SEASA. Nós estamos no mesmo modelo da década de 70, quer dizer, o mundo se reinventou, a produção agrícola se reinventou, o consumo se reinventou e nós estamos lá na década de 70 ainda. Nós precisamos de chegar a atualizar o SEASA do Brasil fora, não só o nosso, mas do Brasil inteiro. Tem um exemplo do SEASA que foi para mim assim, me chamou muita atenção. O pessoal das associações lá sempre me aciona para quando tem que criar um conflito, qualquer coisa, a gente faz alguma audiência pública e teve um caso que estava tendo um conflito lá no MLP, né, que é o Mercado Livre do Produtor. E aí eu fui lá ver e percebi, aí só vai perceber, nem limpar o SEASA o pessoal do Poder Público limpa. Aí eu questionei, né, na audiência pública, a pessoa lá que era o responsável falou assim, o problema nosso, a gente não está conseguindo limpar mais o MLP, porque você imagina, traz os produtos, são perecíveis, aquilo apodrece, ou cai água, o pessoal vem na chuva, sai lá fora, pega. E foi virando uma crosta dessa altura. Tanto é que o pessoal, eles identificavam ali o quadradinho dele, no dia a dia, olhando por cima, meu aqui. Não tinha aquelas. As marcas do que tinha acabado tudo, estava dessa altura. Aí o sujeito justificou o seguinte, que eles não tinham como lavar o SEASA, o MLP, porque a água que joga ali corre para o esgoto e do esgoto vai para a Pampulha, aí o meio ambiente não autorizava. Eu falei, você está brincando, né? Você está gozando. Primeiro, eu falei, se eu vou falar, se você quiser, eu vou lá e faço um pedaço. Pega uma enxada, que está dessa grossura, rapa aquilo tudo,
Aquilo é sólido, joga num caminhão aí, vira matéria orgânica até para lavoura. E depois mete água naquilo e se vai para o esgoto, tem uma caixa lá, põe um caminhão desse que suga o esgoto, que vai sugar aquela água. Não precisa ir um copo d'água para a Pampulha. A questão é de desleixo, é desmanzelo. Minha avó costumava falar assim, não seja desmanzelado não. Hein? E o deputado é bom para o nosso ouvinte que não conhece, né, nesse Mercado Livre do Produtor, conhecido também como a Pedra, onde recebe todos os hortifrutis, não é isso? É. Para serem comercializados pelos sacolões, supermercados, sai dali dessa crosta vai para a sua casa. De Minas, viu? Produtor mineiro. Sim, não, mas o estado inteiro. Mas o resultado, aí essa audiência acho que foi numa terça, quarta-feira, quando foi no outro, não no próximo sábado, quando foi no outro sábado da frente, eles arrumaram uma empresa, foi lá e resultado, limpou-se. Ou seja, também tem a parte política? Tem. Tem a parte jurídica e burocrática? Tem. Mas muitas vezes essas pessoas, eles são muito desmanzelados mesmo, sabe? São assim, arruma dificuldade para tudo. E quando a pessoa quer, mesmo com as dificuldades, as amarras, ele consegue, ele não vai ser igual um privado. Mas ele não precisa ser tão ineficiente como a gente vê, principalmente nas pessoas quando ele põe no Ceasa. Tem funcionários ruins, mas o que tem mais é má gestão, né? É, má gestão. O funcionário está ali para servir de acordo com a gestão. Não tinha sentido nenhum, né, chegar naquele ponto, né? E aí você imagina. Nós estamos na era digital, as informações, as decisões têm que ser rápidas. Então, o agro é eficiente. Agora, quem está gerindo o agro é eficiente? Esse aqui é o detalhe, isso é tudo que a gente fala. Então, o agro hoje está no 4.0. Hoje já tem agro que o trator trabalha sozinho, não precisa de operador mais. É bonito falar que o governo faz a gestão das Ceasas, né? O governo federal nas Ceasas de Minas e Ceasa de São Paulo, não é isso? Sim. É bonito dizer isso, mas a verdade é que quem sustenta a Ceasa são os empresários, os produtores. Na realidade, hoje, o Ceasa é uma grande locadora. Na prática, o Ceasa é uma grande locadora. Ele loca a área, o produtor lá no espaço de 15 metros quadrados aproximadamente, e loca as lojas para nós, concessionários que estamos lá dentro. Então, o Ceasa é uma grande locadora. E ele não está conseguindo manter o patrimônio dele em pé. Tem várias partes do Ceasa, de estrutura, que estão de 50 anos atrás. A rede elétrica é de 50 anos atrás. Outro dia o Ceasa ficou sem energia. Ficou sem energia de 6 da manhã a meio-dia. Numa sexta-feira, no último dia do mês. E não foi por falta de pagamento. Por falta de uma peça de R$1.000. Deu um problema numa peça lá de R$1.000, ficou a manhã inteira sem energia. A gente fica aqui com a pergunta de por que a Ceasa Minas vai sair do plano de desestatização, né? Fica justamente porque é questão de ideologia, né? A esquerda, eles são concentradores, quer que concentra tudo no poder público, né? E deixa ali as pessoas amarradas, diferente da direita, que é o contrário. A direita quer, na realidade, estimular o cidadão a se virar, correr atrás, e o Estado mais como regulador, né? Então, mas eu acredito... Isso é política mesmo é um modelo de esquerda ou mesmo a direita. Mas que a esquerda tem o direito, tem o direito de ser esquerda enquanto eleição. Depois disso, ela tem a obrigação de ser Brasil. E ela tem que ser melhor para o orçamento e tomar as decisões melhor para o país. E não para a ideologia dela. O discurso é muito bonito, tudo desde a agricultura familiar. Agora, se você está pensando na agricultura familiar, tinha que dar uma revitalizada no Ceasa, que lá, basicamente, do agro... 90% ali é familiar. É familiar. E o leite, 90% também é familiar. Então, por que não ajuda o familiar? A base da agricultura familiar brasileira hoje é o hortifruti e o leite. O que o Paulo Guedes falava, é menos Brasil, menos Brasília e mais Brasil. E agora está ao contrário, está menos Brasil e mais Brasil. Os prefeitos estão aí desesperados. O Larante sabe melhor do que eu. Os prefeitos estão com pires na mão, porque como não tem estímulo... Voltaram a estar com pires na mão. Né? Como não tem estímulo, o Brasil está desacelerando, não tem arrecadação, arrecada-se menos do governo federal e volta menos dinheiro para as prefeituras. Agora eu queria de vocês a perspectiva para o futuro
dessa saúde do agro, porque nós precisamos da agricultura saudável. E eu não falo a agricultura saudável, os alimentos saudáveis. O processo, a cadeia da agricultura, ela tem que estar saudável, porque o alimento precisa chegar na mesa do brasileiro com bom preço e qualidade. O agro é forte. Eu tive a informação hoje, dada a seca que está no Amazonas, o porto de Miritituba, no Amazonas, o rio baixou tanto que não consegue exportar por lá. Os cereais não conseguem sair por lá. Imediatamente já fizeram a reversão logística, está mandando tudo para Paranaguá, está mandando para Santos. Então nós somos diferentes. O agro brasileiro, e eu tenho orgulho de dizer, nós somos diferentes e nós somos saudáveis. Quem não é saudável é a estrutura de poder no país. Em vez de estimular, oferecer uma logística boa de estrada de ferro, modal ferroviário, não, a nossa logística está lá da década de 70 ainda das estradas. O caminhão melhorou, os operadores melhorou, a tecnologia do agro, tudo melhorou, só não melhorou o governo, as estruturas e esferas de poder. O governo passado está oferecendo o modal ferroviário para chegar lá no Mato Grosso, que nós temos capacidade de dobrar e precisamos dobrar, né, Arana? Nós precisamos dobrar para 2050, nós dar conta para ser o mundo. Mas nós precisamos dar conta de nós, o Brasil precisa dar conta de nós. A saúde do agro, do produtor rural é top, mas quem gere não é. E você, deputado? Olha, eu confesso, eu falo que a gente, quando é deputado, prefeito, quando você exerce um cargo público eleito pelo cidadão, né, você não tem o direito primeiro, de não ser transparente. Você não tem o direito de querer o quanto pior, melhor, porque quem está lá na presidência, você é contrário. Foi contrário. Você não tem esse direito. Porque você está mexendo com 200 e tantos milhões de pessoas, só em Minas Gerais são 20 milhões. Então, a gente não tem o direito de torcer para dar errado. A gente não está no poder hoje, perdemos, mas nós temos obrigação de torcer para dar certo e fazer a nossa parte. Agora, se você tem uma avenida que coloca ali, que ali, se você entrar naquela direção, você está na contramão. E você entra, e aqui, não, mas não vai ter perigo, eu desvio. Você vai desviar de um, vai desviar de outro, mas uma hora vai vir uma carreta, vai passar em cima de você. Você vai passar susto toda hora. Eu falo que o Brasil, no meu entendimento, hoje ele está na contramão. Então o agro, o que está vindo de política de Estado para o agro, não é a melhor política. Ou seja, isso compromete a saúde. Você vê que tem um exemplo lá de São Sebastião do Paraíso, o moço, ele desenvolveu uma tinta para equipamento agrícola. O pessoal compra dele para as empresas grandes, para pintar as máquinas produzidas, né? Assim que passou a eleição, ele falou assim, olha, eu fui almoçar num lugar lá e estava lá. Eu estou preocupado, porque eu te falar que teve alguns cancelamentos de pedidos. Mas a maioria nem foi cancelamento, foi suspensão. Ou seja, o cara não cancelou, vamos suspender por um tempo. Mas agora uma empresa que não é grande, os caras suspendem aquele contrato por um tempo, e não dá conta de manter, dali a pouco começa a demitir. É o que você disse, né? Confiança, ou seja, a confiança. Agora, a última vez que eu tive com ele, o que ele disse? Não, hoje a suspensão não é cancelamento mesmo. Nós já diminuímos, tivemos que demitir. Então, é uma realidade o que está acontecendo. O produtor hoje ele está sem crédito para fazer os financiamentos, ou aquele que estava capitalizado está ficando descapitalizado. E aquele que ainda tem um capital, ele está... para aí, com esses preços que está aí, vamos plantar, vamos com calma aí. Ou seja, então quando se fala saúde do agro, o que está vindo pela frente, hoje, se eles não frear e dar voltar no outro sentido, no meu entendimento, está na contramão. Nós somos... Eu confesso que nessa cadeia da agricultura, a melhor posição é a minha, que vou no sacolão comprar a manga perfeita. Sinceramente, é uma luta para colocar o alimento ali. O Brasil está sempre perdendo a chance de perder a chance. Nós estamos brigando para perder a chance. Nós temos cada oportunidades no mundo, cada circunstância do mundo de nós alavancar, nós perdemos a chance. E várias vezes na história, nós estamos perdendo a chance.
Imagina hoje, nas circunstâncias que nós estamos no mundo, a oportunidade que nós estávamos na mão, nós perdemos a chance. Ô, Márcio, eu sou fazendeira de jardineira nos meus apartamentos. No meu apartamento, somos 2 jardineiras. Então eu fico imaginando, eu tenho algumas plantas, às vezes eu planto um alecrim, às vezes tem um manjericão, uma pimenta, já passou por isso. Hortelã. Meu Deus, de repente aparece uma praga e mata tudo. Outra hora eu preciso viajar e a seca ou a falta de irrigação mata. Isso nós estamos falando de uma jardineira também, né, dessa mesa aqui. É esse trabalho todo. Imagine um produtor com hectares e mais hectares. É uma indústria a céu aberto, né? Se tem sol em excesso, você tem problema. Se tem chuva em excesso, você tem problema. Vendaval, chuva de pedra. Então já não chega às intempéries da natureza e ainda vem muitas vezes as intempéries políticas, né? Do poder público. Que é o pior, né? É, sem dúvida. Que é As intempéries da natureza nós damos conta. Nós estamos acostumados com ela, sabemos que existe e uma hora ou outra ela vem. Agora, a intempérie de gestão que está nos atrapalhando, isso aí é triste, é desagradável. Porque nós temos capacidade. Paulo Lélio deixou um futuro brilhante para a nossa tecnologia, temos capacidade, temos terra, temos águas, temos clima. Se está chovendo no sul, colhe no norte, está chovendo no norte, a gente colhe no sul, nós damos conta de produzir, desde que não nos atrapalhe. Só isso que a gente precisa, não nos atrapalhar. E nós no SEASA é mesmo. Se não nos atrapalhar os operadores logísticos do SEASA, nós damos conta de fazer a logística que o consumidor precisa. Chegar no dia certo, na hora certa. O produtor produz, a nossa operação logística nós damos conta. Exatamente. Mas de carregar uma estrutura. E do outro lado daquela câmera ali estão pessoas que, no fundo, somos, tanto elas quanto eu, gratas a essa cadeia que vocês representam, que nos garante aqui no Brasil que a manga não é um presente de Natal e que a laranja Bahia não custa 9 euros. Sim. Somos um país rico em alimentos. Sim. Né? Vamos torcer para que os nossos governos também pensem assim. E como diz você, Márcio, eu ouvi uma frase, não atrapalhar já está fazendo muito. Eu ouvi uma frase muito bonita, acho que o Arantes estava lá junto comigo. Eu ouvi uma frase do vice-governador, Matheus Simões. O vice-governador de Minas. Isso. Ele falou, olha gente, o dia que vier alguém da Europa, qualquer país do mundo, vier nos visitar uma fazenda, leve eles o dia inteiro para visitar as reservas ambientais que nós temos em cada propriedade rural. Lá no final do dia, você leva eles para mostrar a produção agrícola, para mostrar que nós somos eficientes. Nós somos eficientes da porteira para dentro. Nós temos reserva ambiental, aqui na região nossa, centro-sul, é 20% da área, na Amazônia é 80% da área. Então, nós somos as maiores reservas ambientais do mundo, nós produtores rurais. Além de produzir com quantidade, qualidade, nós preservamos o meio ambiente. Além das áreas de 20%, ainda temos as APPs das beiras do Rio, do Ribeirão. Então, nós somos eficientes ambientalmente, não só na produção, preservamos o meio ambiente. Então, o consumidor tem que bater palma para nós. Nós somos bons no que fazemos. É verdade. E ficou alguma coisa que gostaria de falar? A conversa foi boa, podemos voltar outro dia, né? Eu acho que tem que voltar, que o assunto é longo. O assunto é longo quando fala de agricultura. E saboroso falar. Eu tenho orgulho de falar do Paulinelli, eu tenho orgulho de falar do produtor rural, eu tenho orgulho de falar de nós do SEASA. Só não queremos que nos atrapalhe, né? É isso aí, mas obrigado pela oportunidade, pela atenção. Fiquei feliz em revê-lo, né? Depois de bastante tempo, né? Obrigado pelo seu projeto aí contra essa carne de plástico. Eu vou continuar chamando essa carne de plástico. Obrigado pelo seu projeto de plantas medicinais. Da Farmácia Viva, né? A Farmácia Viva. Biofertilizantes, também, do né? biogás, né? Tanta coisa aí para buscar a sustentabilidade e saúde da população. Posso né? dar uma ideiazinha aqui que me vem na cabeça? Você que está como... Da Farmácia Viva? Eu escuto isso e fico pensando... Eu vejo os municípios... Nos programas para o SUS de plantas e farmácias. Cada município tem um benefício fiscal de ICMS, se preservar uma área histórica, se preservar alguma coisa, tem um cálculo diferente no ICMS, não tem, Arantes? Tem. Quem sabe você não cria uma lei para criar um benefício fiscal do ICMS, alguma coisa, para a cidade, do município, que tiver uma horta. Essa horta medicinal. Pois é. É um gatilho, quem sabe fica uma ideia aí. Isso
Isso é um benefício É uma muito boa ideia, grande. porque do meio ambiente já existe, né? Aí faz o programa, o Rob Wood é uma meia até do Azeredo na época, e que se você investia mais na educação, você tinha um percentual a mais. Sim. Mais na saúde, mais na cultura, no esporte, ia subir a distribuição do Rob Wood. E é importante do dizer meio que a lei ambiente. Robin Hood, ela veio de um mineiro, né? É. Ela veio Então, Agora, o quem prefeito sabe adora da- isso aí. Fica a ideia aí para você. Pois é. E vai ter um alcance muito grande. E É. eu só quero terminar dizendo que a região do Arantes, ela é a região, vou dizer o melhor café do planeta, deputado, podemos pode ter dizer certeza, isso? né? Arábica, é o melhor café do planeta? Nosso café é fantástico, nosso café é muito bom. E hoje, a verdade é o seguinte, sabe? Eu confesso para você que eu fico muito feliz que eu dei a minha contribuição. Continuando um pouquinho, tomando mais o seu tempo. Mas, quando eu cheguei na Assembleia, quase 20 anos atrás, café, pouquíssimos produtores, muita produção, mas quando falar café bom é da Colômbia, né? O Brasil produz muito pouco café de qualidade, muito pouco. E, na realidade, produzia um pouco mais do que se falava, mas muito menos do que poderia. Queijo. Não, queijo é da canastra, só tem queijo, uns queijinhos, poucos produtores na canastra, que tem qualidade. No Cerro, né? E alguma coisinha aqui inclusive essa região das vertentes, ali também no sul de Minas, também, pouco. E aí eu posso falar que a contribuição Isso que a lá gente... atrás, né? Isso há 20 anos atrás. Eu confesso para você que hoje o queijo, e aí foi um projeto de lei de minha autoria, que a gente trabalhou muito, que outros deputados trabalharam no passado e não conseguiram aprovar, não conseguiram. Esse negócio do queijo dá um podcast, só do queijo. Dá um só do programa queijo. e tanto, não dá, E eu vamos vou te fazer, co- deputado, você está vamos. convidado. E eu vou te contar a história, você não acredita. Sabe que eu Porque- escrevi, ajudei a escrever em 4 mãos sobre o livro do queijo, da doutora Maria Celli. Bacana, então, Aquele ela é lá do aquele- Cerro, é inclusive. bacana, né, Ela é né? do Cerro. Agora, hoje, depois do Queijo projeto do de Cerro. lei, ou seja, jogou o queijo na sala, eu jogo o bode na sala, né? Jogamos o queijo na sala, e virou o mineiro já gostava, mas aí virou uma paixão para produzir. Hoje você tem queijo bom. No Cerro, no Cerro e na Canastra, sim, mas muito para lá da Canastra, você vai para a região de Serra do Salitre, Uberlândia, lá na Pontal do Triângulo, lá no norte de Minas, você pega lá da Serra Geral, o queijo da Serra Geral fantástico hoje, da Diamantina, queijo maravilhoso, ganhou o prêmio internacional. Sul de Minas, os melhores queijos ganhou também lá na França, grande parte é do sul de Minas. Hoje você produz queijo bom em qualquer lugar do estado, e até no estado de São Paulo, que o pessoal de São Paulo vieram para cá, foi lá no São Roque, participou de curso, fazendo queijo, saindo aí, melhores premiações. O queijo despontou mesmo, né? E o café hoje, você tem um café aqui em Nova União, o cara apresentou para nós, um café de excelente qualidade, não tem quantidade, né? A escala baixa ainda. Mas hoje você já tem café de qualidade em qualquer parte do estado. Ou seja, o mineiro aprendeu, entendeu o terroir, o seu clima, e colocou as plantas certas, a variedade certa. Deus é perfeito, né? Ele coloca a planta lá e a produção. A hora que o produtor tira o café do pé, é que muitas vezes ele perde a qualidade. É o pós-colheita, é a fruta, né? Às vezes tá aquela banana maravilhosa lá, né? Aí o sujeito vai, corta a banana, cai, joga na caixa, aí no Ceasa ele já chega com mancha, ou seja, o pós-colheita, o produtor está aprendendo muito também a condução, o manuseio da planta, do fruto, ou da fruta, ou do grão, pós-colheita. E isso está fazendo a diferença. Hoje você tem café de qualidade em qualquer parte do estado. Você imagina os cafés que a gente tem tomado, a gente fica bobo de ver. Lá na minha região, na Monte Belo, é um pouco mais, a altitude é um pouco baixa, ali não tem café bom não. Não tem. Fui lá semana passada, me deram um café lá, maravilhoso. O pessoal aprendeu. Ou seja, mas isso é o poder público, eu falo que eu fiz a minha parte, modéstia à parte, à frente, né, disso. E fizemos bem feito. E você fala assim, para vocês fazerem isso, qual foi os gargalos? Minha filha, os gargalos foram os técnicos, né?
Nós fizemos uma audiência pública do queijo aqui, nada dava certo. Não, porque você tem uma queijaria habilitada, tem que ter 4 metros de altura, o caminhão tem que entrar de um lado, sair do outro, tem que ter um pátio de manual. Gente, 30 mil produtores, 99% são pequenos produtores, é marido e mulher. Não, tem que ter banheiro masculino, feminino. Era isso, você não conseguia dar legalidade aos 30 mil produtores de queijo. Aí os caras falaram, mas não, eu não tem quem não quer, porque tem 172 produtores que estão legal. Aí nós fomos ver quem que era os 172. Não era produtor nada, era hobby. Era um médico, era um empresário. Então ele produzia 20 queijos numa estrutura que gastava 500 mil, R$1 milhão. Era um hobby. É hobby, é diferente. Aquele que precisava viver da atividade, que ia gastar 400 mil para fazer 10 queijos, não tinha jeito. Ele ficava na ilegalidade. Aí chegava, ia vender o queijo, o fiscal vinha, pegava aquilo, jogava a criolina e jogava no lixão. E aquilo eu vi na minha cidade, que lá tem uma barreira. Aí eu disse, eu como deputado não vou poder deixar aceitar isso, né? E hoje nós temos... Mas como é que foi que nós conseguimos vencer na audiência pública? Eu trouxe um cara lá da minha região, que esse cara ficou na França há muitos anos. França, Suíça, um outro país que eu não me lembro qual. Isso é Bélgica. Professor universitário e na área de alimentos. E a paixão dele por queijo. Eu trouxe esse cara aqui. Ele aposentou para lá e veio morar em Poste Caldas. E aí eu trouxe ele. Aí os técnicos, veio técnico de Brasília, técnico daqui, cada um inventava uma coisa. Por que não podia isso? Por que não podia aquilo? Por que tinha que ter isso? Por que tinha que ter... Você tem uma ideia, a sala o espaço ali para guardar embalagem, é quase o tamanho dessa isso aqui. O cara ele tem embalagem para 10 queijos, numa caixa de papelão, numa prateleira ali, limpinho. Por que não? Tudo isso tinha, né? Aí os caras falaram, aí eu dei a palavra para ele, inclusive, o cara conhece demais, mas é arrogante pra caramba. Ele falou assim, pessoal, vou falar o meu currículo assim. Então, eu, professor não sei o quê, contou um currículo dele, eu falei, os caras, cobra mesmo. Aí ele falou assim, agora eu quero falar para vocês que me antecederam a fala, que falaram esse monte de besteira aí, falar para vocês, pega o diploma de vocês, rasga e joga no lixo. Desse jeito. Aí falou para ele, falou assim, o queijo tal assim da Itália. Aí o sujeito falou, o queijo assim, famoso, o cara levantou, feito lá na Itália. O queijo assim, é feito lá na França, os caras sabiam, sabe? Aí falou assim, mas vocês sabem onde que eles produzem o queijo? Esse queijo aí é produzido numa caverna, que não tem azulejo, não. Tem na caverna. Sim. Porque tem um microclima. Esse outro aí, esse queijo, ele é feito no pourão do palácio, não sei das quantas, que tem 2000 anos, sei lá quantos, e não tem nada de azulejo, não, gente. Queijo de qualidade é vaca com sanidade, com comida. O cara que vai ordenhar, que faça direitinho, com limpeza. Acabou de tirar o leite, já leva para um lugar limpo. Pode ser na cozinha, porque se a mulher faz uma comida de qualidade, por que não pode fazer um queijo de qualidade? E asepsia. Aí foi uma vez, o cara estava lá numa fábrica que é uma maravilhosa, tudo 100%, enfia a mão em qualquer lugar, está falando ali, está fazendo queijo, está conversando, está cuspindo o queijo. Isso não faz queijo de qualidade, não é porque tem estrutura. Queijo é educação. Educa o produtor, faça ele fazer as coisas simples, mas com limpeza, com higiene, com embalagem direitinho. Acabou. Aprovamos o projeto. Olha, e o queijo mineiro, ele ganhou... Ganha prêmio internacional Prêmios hoje. internacionais. Esse ano ele foi para a França, num evento lá na França, que tinha aquele do mundo inteiro. Ele saiu com mais de 50 prêmios, entre medalha de ouro, medalha de bronze, medalha de prata. Inclusive, um dos premiados foi escondido. Ele foi escondido, o premiado foi escondido, porque a questão sanitária aqui impedia, ele foi escondido e ganhou o prêmio lá. E dependendo da nossa legislação, não podia ter ido. Aí a gente precisa lembrar que o queijo não é só uma delícia mineira, né? Porque nós mineiros somos, eu particularmente sou viciada em queijo. Mas nós entrevistamos uma nutricionista especialista em dieta, e essas dietas famosas como a low carb hoje, o queijo está num dos principais, no patamar assim, principal de alimentação para quem passa por essas dietas. Complementando o que o Aran falou,
Não adianta nós ter toda essa qualidade de tudo se nós não der condições para o consumidor consumir. Queijo está sofrendo igual o leite está sofrendo. Está sobrando queijo. O pessoal das cooperativas não tem mais onde colocar. Fizeram até promoção de queijo, nem assim está andando. Infelizmente, a situação da cadeia do leite mas está tendo tá difícil. uma queda. E vocês não estão sentindo, só eu que estou sentindo a queda de poder aquisitivo do Brasil. Não, mas é drástica a queda, é muito grande. Eu estou vendo a Ceasa. A alimentação básica está só diminuindo. O Ceasa é o maior, como é que eu posso falar, termômetro. balizador. É o termômetro. E não é o meu Ceasa de Belo Horizonte, não. É. Eu falo diariamente uns 10 Ceasas. E todos com a mesma opinião. O consumo só diminuindo. Inclusive, no meu pavilhão, Arantes, no meu pavilhão já encerrou as atividades 2 empresas. No meu pavilhão. Bom, eu vou pedir ao deputado para tirar e me entregar aqui um... O número, o que é? Vamos lá. Você que vai ver primeiro. Vamos ver aqui. Não, isso aqui é a nossa... Essa é a nossa citação do dia, né? Viu? De Mário Quintana. Não posso mudar o que fiz, mas posso fazer melhor agora. Bacana. Fica a dica, senhoras autoridades brasileiras. Isso. Muitíssimo obrigada pela presença, Márcio. Muito grata a você. Muito grata por nos trazer aqui esse deputado 200%, que a gente quer ir falando de queijo aqui, viu, deputado? Promete que volta. Pode marcar de novo, porque hoje foi muito bom. Vinho nosso tem uma história fantástica. O vinho de Andradas é um belíssimo vinho, né? Tem o vinho do Rio Grande do Sul. Tem uma história maravilhosa, pô. Dá um podcast só o queijo da canaça. Gente, e a fome também, não é só falar de queijo, eu sinto fome. Muitíssimo obrigada, deputado, muito obrigado por tudo. E a você que esteve conosco até agora, eu te agradeço muito a presença e quero muito pedir a você, dê like, seja membro e cobre lá das nossas autoridades a saúde do agro, porque nós dependemos dele. Beijo.